Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Você que ainda não conhece a Cristo, né? Que esse testemunho possa te impactar, que o grande eu sou possa te alcançar, que ele possa trabalhar em seu coração e que ele possa assim, te despertar para que você entenda que você é escolhido e escolhida na eternidade. Antes mesmo, assim como o Senhor Jesus falou para Jeremias, antes de eu te colocar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha algo reservado para você e para a sua história. Como eu falei anteriormente, eu sou missionária Tamires Miranda, para quem não me conhece, né? Sou ministra de louvor, também tenho ministrado aí, tenho viajado, apregoando a palavra do Senhor, que salva, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Eu vim de lá da cidade de Juazeiro, Bahia. Eu acho interessante, né? A pastora que está aqui, porque há uns dias atrás eu vinha falando com meu esposo. Eu estou sentindo no meu coração que Deus vai preparar oportunidade para mim estar falando acerca do meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida e na minha história. Então, eu sou lá de uma cidadezinha muito pequena, cidadezinha essa, lá do interior da Bahia, um povoado chamado Campo Largo. Minha mãe, minha família, todos nasceram neste lugar, nesse município, né? Muito pequeno mesmo. E assim, quando a minha mãe engravidou de mim, a minha mãe, por ser um lugar muito pequeno, eu acho que não tinha forma, né? Dele se cuidar. Então, a minha mãe, ela engravidou de mim muito nova. O meu pai, ali por medo, saiu para trabalhar, diz ele, para assumir, né? A minha mãe comigo, que estava ali no ventre dela. E aí a minha mãe acabou se envolvendo com a outra pessoa nesse meio termo. Eu acho por ansiedade, né? Por querer alguém para assumir. Pelo que minha mãe me contou, me relatou, meu avô, naquela época, ele perseguia muito, não queria aquele relacionamento. E para quem conhece, né, a história desses fazendeiros, dessas pessoas... quando o pai batia o pé ali, começava a perseguir, já meio que criava um impedimento. Então a minha mãe conheceu uma outra pessoa nesse meio termo, assim, grávida de mim, não deu certo também esse casamento. A minha mãe me deu ali para os meus avós, lembrando a você que é muito engraçado. Eu sou uma filha, assim como a minha mãe também gerada do coração, porque essa minha avó materna que me criou, ele me registrou com meu avô. Eles não eram ali também pais da minha mãe, né? Eles não eram. A minha avó, que é a minha mãe, ela era irmã da minha avó biológica de sangue. Então, a minha mãe, né, que eu posso falar o nome dela, a Silvia, que é a minha avó, que me adotou, ela não podia ter filhos. Então, a minha avó biológica deu a minha mãe para ela criar. Então, voltando um pouquinho mais... o meu pai saiu, o meu avô começou a perseguir, e aí a minha mãe se envolveu com uma outra pessoa, só que quando eu nasci, o povo se reunia, todo mundo, né? Lá era aquele negócio de trabalho de parto, eram as parteiras que faziam o parto, e aí dizem que quando eu nasci, a minha tia olhou para mim e disse, essa daqui não é filha dessa pessoa não, essa aqui é filha de fulano de tal. Aí foi aonde a minha mãe falou, né, que eu era filha do meu pai. Meu pai, para a glória de Deus, sempre foi uma bênção. Meu pai biológico sempre foi muito presente na minha vida, da forma dele, da maneira dele. Só que tem algo que me chama a atenção. O que é que te chama a atenção, irmã Tamires? Quando a gente passa por essas situações, a gente meio que cria um bloqueio na nossa mente quando a gente ainda não serve ao Senhor. Então, por mais que o meu pai era presente, ele me agradava da forma dele, da maneira dele, havia um bloqueio entre nós dois. Então, eu não me alegrava muito quando alguém olhava para mim e dizia, seu pai não é o Geraldo, que é meu avô, que me registrou. Seu pai é fulano de tal, você faz, infelizmente, as pessoas, quando você é criança... Você acaba passando por certos bullying. Você não está preparado para aquilo. Então, as pessoas, muitas das vezes, faziam chacota comigo. Nossa, quem é seu pai? Mas isso aqui, isso ali. Então, aquilo ali ia criando uma tristeza no meu coração. E por mais interessante que seja, né, a minha mãe casou com uma outra pessoa, não deu certo também. Eu tive uma outra irmã que mora lá também, Senhor do Bonfim, minha irmã Jane. E ali ela também acabou indo aos cuidados, né? Quem passou a tomar conta daquela criança também foram meus pais avós que me registraram. Lembrando que eu, muito pequena,
eu passei por uma enfermidade, um período de enfermidade, onde eu fui desenganado pelos médicos, eu acabei indo para o balão, o médico falou, olhou para mim e disse, essa criança, infelizmente, não tem nada mais para ser feito por ela. Eu tive que passar, né, uma transfusão de sangue, onde meu pai e avô correu atrás, sofreu muito. E ali um médico se prontificou a me ajudar, né, ajudar a minha avó, a mãe, ajudar o meu pai e avô, e disse para ele, não, eu vou cuidar dessa criança. E ali Deus, com muita misericórdia, acabou intervindo por mim, né, pela minha vida. Meus pais e avós, lá esse povoado, eles são muito católicos. Eu não tenho contraver, né, não tenho nada a ver com religião de ninguém. Só que assim, eu ainda não conhecia Jesus, o Jesus que salvava, o Jesus que libertava, o Jesus que transformava. Eu conhecia mais aqueles negócios, aqueles períodos de lapinha, que você tinha que se batizar, que você tinha que dançar reis. Era uma época assim, então eu cresci com aquilo, mas havia um povo, que lá nesse povoado, o povo chamava de os protestantes. Meu pai e avô, né, ele sempre costumava chamar aquele povo de o povo enjoado, o povo barulhento, esse povo, não sei o quê. Então, assim, era a lei de crente. Então, eu, por ser muito pequena, muito criança, ali com as minhas primas, a gente de vez em quando sempre ia lá, né, na igreja, aceitava Jesus. E aí, quando era a época de São João, uma chegava para outra, não, nós vamos sair porque nós vamos dançar quadrilha. Então, assim, eu não conhecia Jesus de verdade, mas eu queria dizer uma coisa para você. Esse período da minha infância foi o melhor período, eu como criança, né? Foi um período assim que eu passei coisas muito lindas. Meu avô, a minha avó me deram muito amor e cuidado. E muitas das vezes, mesmo em meio à necessidade, que a nossa merenda era uma farinha com açúcar, e a gente comia com muita alegria, eu acordava de manhã, era questão de abóbora com leite, não tinha mistura com feijão, a minha mãe ia amassava, dava para minha irmã, dava para mim, e nós éramos muito felizes, né? Para a glória de Deus. E aí o que acontece? Esse meio termo eu sempre ia para Jesus, aceitava Jesus, chegava a quadrilha, nós saía. Eu sempre fui uma menina que eu gostava de criar louvores, eu gostava de louvar, louvava lá, meio que errava na igreja, a senhorinha da igreja me elogiava, mas quando chegava o São João, a irmã também saía da presença, porque eu não conhecia Jesus de verdade. E muitas das vezes eu me peguei vendo, né, meus avós, que são meus pais que me registraram, chorando, porque queria me propor uma vida melhor para minha irmã. Então lá chegou um certo tempo que eu não ia ter meu grau de escolaridade. A minha mãe já estava morando em uma outra cidade, né? Já tinha conhecido uma outra pessoa, e aí a minha mãe vai engravida. E aí foi aonde uma tia minha, tia Meire, chega para mim no dia do meu aniversário. Nós era pessoa muito simples, então fizeram um bolo para mim, cheio de pipoca, colocaram umas garrafas de suco. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Essa tia minha chegou para mim, me chamou para mim e disse, tem algo que eu preciso contar para você. Você está completando 6 aninhos, você já precisa saber. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, o quê, tia? Ela disse para mim, você tem uma mãe. Eu sei que Silvia é uma mãe abençoada para você, mas você tem sua mãe de sangue também. Eu questionei para ela, eu tenho uma outra mãe? E ela disse para mim, sim, você tem, o nome dela é Cleia, e ela não mora aqui. E aí foi onde eu passei a ter muita curiosidade. Eu lembro que eu cheguei para minha avó, eu questionei para ela, eu tenho uma outra mãe, eu quero saber quem é essa outra mãe. Aí você vai me questionar, mas por que essa mãe sua avó nunca falou acerca da sua mãe? Cada um tem seu mistério, né? Eu acredito que ela estava esperando um momento certo, mas sua mãe nunca lhe procurou esse meio termo. Então, assim, minha mãe teve uma vida de muito sofrimento quando nós éramos pequenos. Então, ela foi lá se aventurar. Aquela época ainda não tinha, né, aparelho celular. E eu creio que, como ela sempre me conta para mim e para minha irmã, foi uma época que ela sofreu muito, então ela se comunicava com a minha avó por cartas. Ela enviava carta, então eu fiquei bastante tempo sem ver ela, né? Então o tempo foi passando, a minha mãe vai engravida da minha outra irmã, que é a minha irmã caçula. Lembrando que eu tenho 2 irmãs, né? 2 irmãos, João e o Galego, que são filhos do meu pai paterno. E tenho 2 irmãs que são filhas da minha mãe materna, são bênção de Deus, estão servindo ao Senhor. Vou contar um pouquinho também do que eu passei com a minha irmã, logo lá mais à frente, o que Deus tem feito na vida dela. Então, a minha mãe, ela entra em contato com a minha avó e diz para ela, estou gerando, e aí mesmo já está chegando um período que Tamires, ela não vai poder estudar aí, porque não vai ter o grau de escolaridade dela. Então, é melhor Tamires vir, que ela já vai e me ajuda com a Paulinha, né, que ia nascer, a minha outra irmã, que é a caçulinha. E em meio a esse testemunho,
eu acredito que todo processo que a gente passa, tudo aquilo que Deus permite a gente viver é com propósito. É para você ter algo para testemunhar lá na frente. É para você ter algo para ser canal, portal de bênção da parte de Deus para alguém se render ao amor de Cristo Jesus. Então, assim, eu fui criada, chega até a ser um pouco engraçado. O povo mais antigo, meu pai avô e a minha mãe avó, que ainda estão vivos para a glória de Deus, eles me ensinavam que era para vigiar, que não podia beijar, porque pegava doença ruim. Se sentasse no local onde o homem sentava, você poderia engravidar. Era um povo assim muito reservado. Eu não lembro de ver nenhuma roupa assim da minha mãe estranha, nenhum movimento estranho da minha mãe e avó. Então lá vai eu, né? A menina da roça, que não entendia muita coisa, indo para uma cidade grande. Lá vai eu, toda feliz, porque quando eu descobri que eu tinha uma outra mãe, eu fiquei cheia de alegria, fiquei com muita ansiedade. E querendo ou não, eu sempre tive uma ligação muito forte com ela. Chego nesta cidade, minha mãe era casada com um homem, logo a minha irmãzinha, ela nasce, né? Era meu padrasto, eu não vou citar o nome dele aqui no testemunho. E aí, certa feita, minha mãe começou a estudar, e aí eu ficava, né, com a minha irmãzinha, muito bebezinha ainda, muito novinha, desde quando minha mãe teve ela, eu sempre estava ali em cima, cuidando, protegendo aquela coisa. E aí, certa feita, eu fui tomar um banho com essa minha irmã. Estou eu tomando banho com ela, com a bebê, ela na bacia. E aí eu percebi algo estranho. Eu vi quando tinha uns pés, né, na brechinha da porta, e eu percebi que aquele homem estava me observando. Então, na minha mente, eu não tinha muito conhecimento desse mundo, né? Mas quando eu vi que ele estava observando que era uma coisa escondida, meio que veio na minha mente, não, isso é errado, porque a minha avó sempre me ensinou que a gente tem que se guardar, que a gente tem que esperar. Então, na mente dela, ela sempre me ensinou. Se eu chegasse em casa com uma coisa que não era minha, eu ia até o lugar lá para mostrar para ela que realmente alguém tinha me dado aquela coisa. Deus o livre de tomar banho no rio com o menino, brincar com o menino, ela nunca gostou. Fui criada mesmo... como a base assim de muito conselho, eram as avós assim que tinham muito cuidado comigo e eram muito rígidos, mas para me proteger, né, do mundo, que ele já sabia o que era o mundo e da forma dele. Então eu achei estranho o jeito que esse meu padrasto estava me observando. Aí eu saí e guardei aquilo, e aquilo ali só foi piorando. Todas as vezes que a minha mãe ia para a escola, ele começou a passar nu na minha frente, ele passava nu na minha frente, ele começou a assistir conteúdo pornográfico na minha frente, eu comecei a estranhar. Então assim, eu comecei a descobrir um outro mundo de uma forma muito ruim. Então aquilo começou a me ferir. Eu lembro que às vezes a minha mãe saía, eu corria com a minha irmã, ia para o quarto, ficava com a minha irmã no quarto, meio que para me proteger. E aí foi quando eu comecei a chorar. Ele começou a querer me oferecer dinheiro, oferecer moedas para que eu fizesse massagem nele. Eu sempre dizia não. Teve uma vez que ele tentou me comprar e foi aí que eu falei conversei, né, com a minha avó. Eu falei, eu preciso conversar com a senhora, tem algo acontecendo que para mim não está normal. E aí minha avó foi até lá, que ela sempre nos visitava. Infelizmente, quando eu passei a conviver na casa da minha mãe legítima, logo a minha irmã também veio, né? Porque também já não tinha mais o grau de escolaridade dela. A minha irmã, diferente de mim, é o testemunho dela. A minha irmã, ela já tinha certas marcas, porque ela queria muito que a minha mãe convivesse com o pai dela, né? Queria muito que ela vivesse com o pai dela. Eu já era mais que... Se minha mãe gritasse comigo, eu ia para o quarto, ia chorar. Eu era uma pessoa que eu guardava muitas emoções para mim. Mas eu era aquela menina que eu sempre visitava a igreja batista. Eu sempre ia numa igreja mais próxima, porque eu tinha necessidade de Jesus. Para você ter noção, eu, com quase 19 anos, não conhecia um homem. Já tinha uns namoradinhos, mas não conhecia um homem. E aí eu comecei a ter amizades, meninas muito novas, com 11 anos de idade, já eram mulheres, se é que você me entende, já tinham cometido não sei quantos abortos. Eu lembro que eu ia para a sala de aula e naquela época estava tendo muita gravidez, né, precipitada. As crianças, porque eram crianças, a pessoa de 11 anos não é uma criança, estavam engravidando muito rápido, então as professoras estavam trazendo os temas para a escola, estavam tendo muita palestra. Eu lembro que essas amizades, elas olhavam para mim e começavam a rir de mim, por eu não entender nada, não saber de nada, e eu meio que guardava aquilo para mim, aquilo que estava acontecendo dentro da minha casa. E infelizmente, né, em meio a esse testemunho, eu quero alertar você menina, você adolescente, você jovem, que muitas das vezes está passando isso dentro da sua casa e está guardando, porque o que o inimigo liga na nossa mente você é culpada,
A culpa é sua, não era para você nascer, não era para você existir. Então eu olhava para minha mãe, olhava para o meu padrasto, para minha irmã e dizia, não, a errada aqui da história sou eu, porque eu não sou filha dele. Então isso está acontecendo comigo porque a culpa é minha, não era para mim existir. Então, o inimigo começou a colocar um bloqueio na minha mente. E ali eu fui vivendo dias ruins, dias piores, acontecendo dias piores. E aí a minha avó, né, chegou da roça para nos visitar. E eu fui e tive uma conversa com ela. Eu falei para ela, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Então, assim, essas pessoas mais antigas, o desejo do coração delas é que o casamento ele tem que durar até, independentemente do que aconteça. E aí ela falou para mim, pronto, filha, eu vou levar você de volta e deixa sua mãe viver a vida dela. Eu falei, amém, mãe. Então arrumei minhas coisinhas, minha mãe, né, ela não gostou muito, mas ela disse, tá bom. Já que você quer levar ela, leva ela. Aí lá vai eu para a roça. Aí foi num período onde eu fiquei mocinha, fui me descobrindo, voltei a ter um pouco de paz na minha vida. E eu só fiquei 2 anos. Lá vem a mesma situação de novo, já não tinha mais o grau de escolaridade. E aí foi onde a minha mãe outra vez entrou em contato e disse, você vai ter que trazer Tamires de volta para cá. E aí eu lembro que eu sentei com a minha avó, comecei a chorar e eu disse para ela, eu não vou. Aí ela falou para mim, mas por quê, filha? Eu falei, a senhora sabe o que aconteceu. Então, hoje em dia, por eu ser mocinha, eu sendo uma criança, um homem me olhou daquela forma, porque eu era uma criança, eu não tinha seio, não tinha meu corpo formado, não tinha nada. Uma menina de 7 anos para 8 anos de idade é uma criança, não tinha maldade nenhuma. Ela olhou para mim e disse, não, você vai, não vai acontecer mais não vai acontecer mais essas coisas não. Eu falei, mãe, eu vou. E aí, infelizmente, foi pior, porque se eu era uma criança e ele me olhava dessa forma, quando eu passei a ficar mais, né, robusta de corpo, aí o negócio só piorou. Então esse homem ele acabou criando um sentimento maléfico da parte do inimigo sobre a minha vida. Lembrando, né, aqui que eu também passei uma tentativa de abuso sexual por um vizinho, que uma pessoa, um menino jovem, e eu sempre brincava com esse jovem, com as meninas, e teve uma certa feita que eu brincando, né, no fundo do quintal lá, ele tentou me agarrar, eu lembro que eu fugi, pulei em um quintal onde tinha muito cachorro dentro desse quintal e consegui fugir. Voltando ao assunto, retornei e aquilo ali só piorou, porque eu não podia arrumar namorado. Quando eu arrumava namorado, ele fazia a cabeça da minha mãe para que esses namorados terminassem comigo. Começava a ter, né, atitudes de ciúme. Ela amava muito ele. Você não culpa sua mãe, missionária? Não, não culpo ela, porque ela amava muito ele. Era já 16 anos que ela estava com aquele homem, então ela amava muito aquele homem. Então, assim, ela não via a maldade. Eu acho que do mesmo mundo que ela veio, né, que eu vim, dessa cidadezinha, eu acredito, porque todas as vezes que a minha mãe parava para conversar comigo, ela dizia, ó, fulano de tal gosta mais de você do que da sua irmã, ele tem um amor muito diferente por você. Então, eu nunca vi maldade nisso. E aí aquilo ali começou a apertar, porque às vezes eu ia dormir e ele entrava no quarto e ficava tentando me agarrar à força, tentava me beijar, tentava beijar meus pés, ficava tentando me aliciar. E ali começou a adquirir em mim, né? Começou a criar um sentimento de depressão. Eu era uma criança depressiva, eu era uma criança que eu lembro que eu ficava no fundo do quintal, no sol quente o dia todinho. Quando minha mãe chamava, eu vinha. Quando não chamava, eu adquiri também um toque, onde eu vi uma manchinha, eu começava a limpar essa manchinha. Eu deitava chorando e acordava chorando. E aí a minha mãe, por ser do jeito dela, ela começou a se preocupar comigo, né? Porque ela viu que eu estava muito oprimida, aquela coisa. Então, na mente dela, por ela não ter sabedoria, porque ela não servia ao Senhor, ela pensou, não, vou ter que dar um choque nessa menina. Que menina é essa? Essa menina é diferente das outras meninas. Aí ela começou a dizer para mim, você tem que sair, você tem que ir numa praça, você já está ficando, né, jovenzinha, tem que ser igual às outras meninas. Você precisa ser igual às outras meninas. E aí ela começou, e eu sempre visitava uma igreja batista, mas eu sempre costumo dizer que eu não conhecia Jesus de verdade. Sempre costumo dizer que eu não conhecia. Aí se você me questionar, mas irmã Tamires, por que você não conhecia Jesus de verdade? O Jesus de verdade, ele é o amor. Jesus de verdade, ele trabalha em nós, ele nos liberte, para que nós entendamos que a partir do momento que nós se rendemos ao amor de Cristo Jesus, você é nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. Em meio a esse testemunho, eu quero liberar algo profético sobre a tua vida, que o Pai venha alcançar a tua vida. Você que não consegue liberar perdão, que o grande venha trabalhar no seu coração, para que você assim libere perdão. Viu? Eu vou dizer uma coisa para você, passei por muitas coisas mesmo. E aí eu sempre visitava essa igreja, né? Só que eu não conhecia Jesus de verdade, como eu estava dizendo para vocês. E aí eu não conhecia a bebida, comecei a ter outras amizades, e nessas amizades eu comecei a sair, né?
Eu lembro que a avózinha dessa amiga minha era lá muito católica, muito mesmo católica. E aí eu sempre ia para casa dessa amiga minha dormir, mas meio para fugir de casa, fugir desses abusos. E aí eu ia para casa dela, minha mãe sempre permitia, porque conhecia a família dela. E aí ela começou a me chamar para ir para a festa. Não tinha o costume de beber, não tinha o costume de dançar. E ainda não conhecia homens. Não conhecia homens. E aí, certa feita, comecei a sair, aquele negócio, vai, beba aqui, não tem nada não. Eu sempre sentia muito nojo. Eu sempre andei na igreja, né, batista, como eu estava dizendo anteriormente, eu gostava dos hinos, os hinos traziam paz para a minha vida. Eu gostava daquela minha vida de tranquilidade, escola, casa, igreja. Só que a minha mãe, por eu estar passando aqueles episódios dentro da minha casa, ela não entendeu o que estava acontecendo comigo, ela queria me incentivar, né, me ajudar da forma dela, da maneira dela. E aí foi quando eu tomei, né, o primeiro copo de bebida. E aí pronto. Depois disso eu já comecei a sair todos os dias, evitava ir para casa por causa dessa situação. Comecei a sair, a beber, a curtir. E aí foi quando eu tive o meu primeiro namorado, as amizades começaram a incentivar, mas você precisa, não sei o que e tal. E aí onde eu fui descobrindo, se é que você me entende, muitas coisas. E comecei a beber, eu era uma pessoa que eu bebia de segunda a segunda. Eu lembro que quando eu retornava para minha casa, os episódios aconteciam. Eu lembro que essa pessoa, ela chegou a tal ponto de me ligar. Ela ligava para mim, para falar comigo e começar a se declarar para mim. E aí foi passando o tempo, eu me tornei uma pessoa muito revoltada. Lembrando para você, não tenho nada contra a religião de ninguém. Certa feita, essa amiga minha chegou para mim, né? Karina, eu posso falar o nome dela, era muito minha amiga. Ela chegou para mim e disse assim, nós vamos em tal lugar, porque eu conheço uma senhorinha que ela lê carta, ela lê mão. E aí quando chegar lá nesse lugar, a gente vai saber se fulano de tal gosta de mim, gosta de você e tal. Falei, Karina, tá bom, vamos lá. E aí nós fomos, né, uma senhorinha muito conhecida lá em Campo Formoso, eu creio que Deus vai alcançar a vida dela, se Deus não já a transformou, né? Eu cheguei na casa dessa senhora, eu nunca gostei dessas coisas, eu nunca gostei. Aí eu cheguei na casa dela, eu sou muito curiosa. E quando eu me assentei, ela estava muito roxa, o corpo dela estava roxo. Eu olhei para ela e falei, por que a senhora está roxa? Ela olhou para mim e disse, eles me batem. Aí eu questionei para ela, mas quem bate na senhora? Ela, os espíritos, eles me batem. Se eu não leio as cartas, eles chegam até mim e judeiam de mim. Eu olhei para ela meio assustada, ela pegou as cartas ali. E ali, eu sempre acreditei. Depois eu fui entender. O diabo, ele não tem poder para ler o meu pensamento e o teu pensamento. Viu? Mas, infelizmente, aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, o inimigo vive o quê? De redor. Procurando uma brechinha, um lugarzinho para que ele possa entrar e tragar. Então, ele conta tudo. Então, muitas das vezes você vai num lugar desse e você questiona, ai, como é que sabe? Mas aconteceu, o inimigo, ele ouve, ele conhece, ele está ao redor, ele sabe. A única coisa que ele não tem domínio é sobre o meu pensamento e o teu pensamento. E ela começou a falar para mim, olha, tem um homem, ele conhece toda a sua vida, é um homem moreno, é apaixonado por você. E ele vai se declarar para você por esses dias. E eu saí, né, contando para minha amiga e tal. E eu peguei uma moto, eu lembro que eu peguei uma moto para ir para a escola. E eu peguei carona com este homem. Era este homem, ele sabia toda a minha vida. Como aquela mulher tinha falo, né? Infelizmente, o diabo tinha falo na boca daquela senhora. E ele falou que tinha uma paixão por mim, que era louco por mim, que conhecia minha mãe, sabia os horários que eu ia para a escola. Só que esse homem, esse dia, infelizmente, ele não foi para o caminho da escola, ele pegou outro caminho. E foi aqui também a terceira vez, né, que eu passei por uma tentativa de abuso sexual. E eu vou dizer uma coisa para você, você que é mulher, que já passou por isso, infelizmente, é o sentimento mais ruim que existe. Eu lembro que eu era virgem, não conhecia nada, e aquele homem ali começou a me forçar, era um tipo um lugar de mato, só tinha uma casinha, ele começou a me arrastar para dentro dessa casa. E eu lembro de eu começar a perder minhas forças. E são coisas que, se não for Jesus para nos tratar, para nos curar, infelizmente a gente não consegue romper, se a gente não liberar o perdão, porque primeiro a gente tem que se perdoar, né? Nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, não tenho culpa disso, eu não tenho culpa, e principalmente não culpar Deus. Nós sabemos que o inimigo, ele vem, né, e arrebenta, não está nem aí, porém o nosso amigo Espírito Santo, ele é educado, e muitas das vezes talvez você seja igual a mim, você se questione, Senhor, se o Senhor existe, por que é que eu passo por isso? Por que é que está acontecendo isso na minha vida? O Pai está dizendo para você, através desse testemunho, eu vou visitar o teu coração e o teu psicológico, e você vai entender e compreender que eu continuo sendo educado. Se você me chamar, me convidar para me fazer parte da sua vida, eu vou entrar, cear com você, e você vai cear comigo. Você crê? E aí eu lembro que eu comecei a gritar, eu já estava perdendo as minhas forças. E aí uma senhora chega e grita, do nada não, eu acredito que foi o próprio Deus, né?
Então ela grita e aquele homem sai correndo, e ali ela me ajuda, eu retorno para casa muito machucado. Eu lembro que no outro dia aquele homem foi com um buquê de flores para tentar me pedir perdão. Eu olhei para aquele homem e eu falei, se você mais uma vez tentar encostar, se aproximar de mim, eu vou alertar a polícia, eu vou contar para os meus pais, né? Aquele homem sumiu de Senhor do Bonfim. Nunca mais eu vi esse homem lá, nem falar desse homem. E era um homem bastante conhecido lá na cidade, bem conhecido, bem influente mesmo. E aí o que acontece? Foi passando o tempo, eu comecei a beber mais, beber, me afundar, namorados. Só que eu lembro que eu era uma pessoa que o meu negócio era beber. Eu gostava de beber e de curtir. É tanto que tinha alguns parentes meus, né, uns primos, a gente sempre saía para um lado, saía para o outro. A minha vida era assim, do lado para o outro, curtindo. E aí aparece um jovem na minha vida. Esse jovem aparece, né? Eu acabei criando sentimento por esse jovem. Esse jovem, infelizmente, era uma pessoa muito ciumenta. Só que o inimigo, porque eu acredito que aquilo que vem da parte de Deus traz paz, né? O amor, algo diferente. E quando vem da parte de Deus, traz paz para o nosso coração. E aí eu acabei criando um sentimento por esse jovem. A gente namorou 1 ano, só que esse jovem sempre tinha uns comportamentos ruins. Eu lembro que foi a única pessoa que bateu de frente com o meu padrasto, né? Então meu padrasto não teve o que dizer. Ele batia de frente com a minha mãe, porque sempre quando eu arrumava um namoradinho, alguma pessoa assim, ele enchia a cabeça da minha mãe e a minha mãe dava um jeito, né? Ela via por um lado de proteção dele, não de um jeito ruim, de uma forma ruim. E aí eu encontrei esse namorado. E aí a gente começou a namorar, a gente namorou 1 ano. Só que ele sempre tinha atitudes estranhas. Bebia demais, saía bravo no carro, começou a implicar com as minhas roupas, começou a implicar com as minhas amizades, só que aí eu ainda tinha amizade. E eu lembro que teve um episódio que eu fui para minha casa, que é a casa da minha mãe, e aí eu dormi com a faca, eu já estava dormindo com a faca embaixo do travesseiro. Aí você vai dizer, ai, missionário, mas por que você já estava dormindo com essa faca? Só quem é ferido sabe. Só quem passa essas situações dentro da sua casa sabe. Mas eu quero dizer para você, através desse testemunho, que esse não é o melhor caminho. Essa não é a solução. Muitas das vezes você matar alguém que te fere, ou muitas das vezes você dá até cabo da sua vida mesmo, porque tem pessoas que acabam se suicidando, entendeu? Por entender e compreender que ela é o erro, que ela é um lixo, que ninguém se importa, que ninguém ama ela, e por ela não saber mais o que fazer e sem lidar. Ai, mas por que você não parou e contou para sua mãe? Então, além de tudo, eu já tinha criado bloqueio por causa da minha avó, né? Então, na minha mente, o inimigo já trabalhava. E aí ele também me ameaçava, meu padrasto me ameaçava, lembrando, ele dizia para mim, se você for contar, eu vou falar isso, isso e isso para sua mãe. Então eu recebia ameaça também da parte dele. E eu comecei a dormir com a faca embaixo do meu travesseiro, e eu vou ser bem sincera com você, eu estou com a palavra aqui, eu estou contando um testemunho verdadeiro para você, minha mãe já sabe, quem é da minha família sabe, e mais para frente você vai entender. Quando a gente não conhece a Jesus, do jeito que eu estava ferida, se ele chegasse perto de mim, o pior ia acontecer. Porque eu sempre sabia que quando eu ia dormir no quarto, ele ia entrar no quarto. Qualquer hora que fosse, ele ia entrar no quarto. Então eu dormi com aquela faca, e nesse dia eu dormi, eu chorei muito, porque ele entrou no quarto, começou a alisar meus pés, tentou beijar minha boca à força, tentou me beijar, e foi um dia que eu chorei alto, eu chorava de soluçar. E eu sempre tive amizades doidonas, ruins, mas para mim eram boas, né? Tinha amigas que acabavam vendendo droga, eram traficantes, tinha uma amiga lésbica, tinha homens que eram homossexuais, que eram um casalzinho, eu andava no meio desse povo. E eu creio, assim como Deus alcançou a vida de muitos deles, eu creio que os restos também vão se render ao amor de Cristo Jesus. E esse dia eu acordei chorando. Mais uma vez minha tia Meira entra na história. Que foi a mesma tia que tinha falado para mim que eu tinha uma mãe, né, que eu falei anteriormente. E eu lembro que eu chorando, a minha mãe olhou para mim e disse assim para mim, você se drogou? Para mim ali foi mesmo que deu uma facada no meu coração. Então na minha mente eu ficava em conflito. Porque ela não percebe, porque ela continua me ferindo. Mas como ela ia perceber, né? Nosso dito é mais do mundo, como é que ela ia adivinhar? Que aqui na presença do Senhor não tem adivinha, tudo é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E aí ela falou para mim, aquele dia, irmão, minha irmã, eu saí para usar droga, eu sabia onde tinha, eu sempre andava em regues na Bahia, onde o povo colocava mesa de droga, e sempre dizia para mim, aí vem cá, galega, porque no mundo eu tinha um apelido, né? O povo me chamava de galega. Mas na presença do Senhor Jesus, ele me dá nome e te dá nome. O diabo nos dá apelido. Só que o Senhor Jesus me chama e te chama pelo nosso nome. Amém, meu irmão? E aí, esse dia eu saí, cheguei até essa amiga minha, que eu sabia que eu ia encontrar droga com ela. Eu disse para ela, eu vim aqui para usar droga. Ela olhou para mim e disse, mas isso não é do seu feitio, não é do seu caráter. Eu chorava muito. Mas por que você ia fazer isso? Na minha mente, se a minha mãe estava dizendo que eu era uma drogada, sendo que eu estava sofrendo, eu nunca usei droga, foi algo que eu nunca experimentei, né? Nessa época minha do mundo, a única droga foi a bebida e o cigarro, que eu passei a fumar também, a pegar o vício, né? Pelo cigarro. E aí ela chega para mim e diz para mim, vou dizer uma coisa para você.
Se você fosse uma pessoa que tivesse o costume de usar tais substâncias, eu ia dar para você agora. Mas como você não está bem, minha amiga, aqui na minha mão você não pega não, e nem eu deixo você pegar em lugar nenhum. E aí foi onde eu comecei a chorar muito, eu disse, bora, senta aqui, vamos beber. Então a gente no mundo, a gente afoga as mágoas na bebida, né? Tristeza na bebida. Tudo a gente desconta na bebida. E eu lembro que eu fiquei muito bêbada, muito bêbada. Minha tia ainda estava lá, a tia Meira ainda estava na casa da minha mãe. Então eu lembro que eu cheguei muito revoltada dentro da casa, né, gritando, e aquela revolta. E a minha mãe começou a gritar comigo e eu não queria dar ouvido. E eu lembro que foi a primeira vez que foi algo que me marcou. Eu lembro que eu entrei no banheiro, quando eu estou entrando no banheiro, a minha tia me chamou pelo meu nome em mistério. Isso me marcou até hoje quando eu lembro. É algo que me marcou muito. Ela me chamou 2 vezes pelo meu nome, eu não ouvi. Ela disse, Tamirexé. E aí eu comecei a me arrepiar toda. E eu comecei a chorar dentro do banheiro. Ali eu ouvi Deus falando comigo. E entrou um temor no meu coração. Aí minha tia orou por mim, eu chorei, eu lembro que eu saí. E aí eu namorando com essa pessoa olha para mim e diz, ó, nós vamos ter que ir embora para o Paraná. Nós vamos ter que ir embora para o Paraná. Eu lembro que eu fui no cartório, era uma época de carnaval. E todas as pessoas estavam conseguindo marcar data para casar. Porém, quando eu chego lá para falar com a mulher, né, para tentar arrumar uma data, ela olhou para mim e falou que não, nós não vamos marcar a data do seu casamento. E eu comecei a questionar, né, questionar com ele, e aí, agora? Ele, nós vamos ter que ir. A mulher bateu o pé, que não ia marcar a data do nosso casamento. Lá vai eu para o Paraná, sem conhecer ninguém. Ele nunca tinha me contado acerca do que ia acontecer lá. E aí, quando eu chego no Paraná, eu não vou expor nomes, né? Tem algumas situações também que eu não vou expor, que é o testemunho de cada um. Vou falar da minha história, daquilo que eu passei. Então, eu cheguei numa casa destruída, cenário destruído. Esse jovem, ele começou a me espancar, começou a me bater. E todas as vezes que ele fazia isso, ele não entendia o porquê ele estava fazendo aquilo. Me envolvi em muitas situações ruins. Certa feita, teve uma pessoa, né, que se manifestou. Essa pessoa veio até a minha direção para tentar me matar e eu não entendia por quê. Porque, como eu falei para você anteriormente, né? Eu conhecia Jesus, mas não sabia que Jesus era perdão, que havia esses mistérios de libertação, que Jesus libertava verdadeiramente a pessoa. E aí começou uma confusão, ela lá manifestada tentou me matar. Eu lembro que esse jovem foi em cima e a mãe dessa jovem começou a orar Ave Maria. E aí é que essa coisa começava a ganhar força, Aí eram coisas terríveis, terríveis. E aí eu creio que Deus vai alcançar a vida dessas pessoas, porque eram pessoas que não gostavam de crente. Eu lembro dela olhar para mim e dizer para mim, se um dia você for para essa lei aqui dentro da minha casa, você não pisa. E por mais interessante que seja, a madrasta desse jovem, ela era uma pessoa evangélica. E todas as vezes que ela me via bebendo, ela dizia, você sabe do chamado que Deus tem na tua vida? Eu não gostava não, quando ela vinha falar para mim. Ela sempre dizia para mim, você sabe do chamado que Deus tem na sua vida? E ela sempre me levava para a igreja. E aí eu sempre ia porque eu sentia a necessidade. E às vezes Deus sempre falava comigo, Deus está tentando te levantar de todas as formas. Mas eu nunca dava ouvido naquilo que Deus tinha para fazer na minha vida e na minha história. E aí eu lembro que certa feita, né, mais uma vez esse jovem vai e me agride. E aí foi aonde eu ligo, entro em contato com meus parentes aqui da Bahia, eu digo para eles, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que retornar. E aí meu avô conseguiu o dinheiro, eu retornei para a Bahia. E aí a minha mãe começou a me dar conselho, né? Porque nós fomos criados, para a glória de Deus, com caráter. Então, a nossa família, ela acredita muito que se casou, você vai ter que viver até o final. E aí foi aonde Jesus me levou para a Bahia e me deu um grande livramento de morte. Foi quando esse jovem bebeu muito aí para o lado do Paraná e foi aonde uma carreta entrou no carro dele e o lugar que era para mim estar sentada não sobrou nada, ou seja, era para mim ter morrido. E eu lembro que eu fui para uma concentração muito grande lá em Senhor do Bonfim com a minha mãe e aí veio um pregador, né, um alemão e tinha um tradutor e Deus tomou a vida daquele homem para mim e disse que Deus tinha me levado lá para me dar um grande livramento de morte. E aí logo eu retorno, né? Para o Paraná, retorno, um pedido de perdão, que tudo ia melhorar, e aí eu acreditei. Mas na primeira oportunidade aconteceu o pior. Lembrando para você que a vida que eu conhecia era cachaça, a vida que eu conhecia era dançar, era beber, era curtir. E aí foi aonde esse jovem olhou para mim e disse para mim, a culpa é sua, é você que bebe. A culpa é sua, porque você sempre quando bebe, você sai do normal. E aí tudo bem, eu fui para uma igreja. Eu sempre tive necessidade de estar na igreja, porque aquele que conhece o Senhor, por mais que vá para o mundo, né, que ele beba, ele tem a necessidade de sentir a graça do Senhor na sua vida. E nesse dia foi o dia que mais me entristeceu. Eu lembro que eu chorei quando eu saí da igreja. Aí se você me perguntar o porquê, missionária Tamires, foi o dia que eu fui para a igreja e não senti nada. Mas por quê? Lembrando para você que um dia antes eu tinha ido para uma igreja, eu lembro que eu fui com um sobrinho dele, gostava muito de mim,
um menino lindo, né, precioso. E aí ele chegou, esculhambou os pastores da igreja, que os pastores estavam me querendo, ele fez o maior auê na porta da igreja, eu saí muito triste. E aí ele viu que eu estava me entristecendo e estava me esfriando, foi onde ele me levou para essa outra igreja, foi onde eu não senti nada. E aí ele ficou preocupado, né? Ele disse, a culpa é sua que você bebe. Eu falei, tá bom, então eu vou parar de beber. E aí a gente saiu, eu disse que ia parar de beber, e esse dia foi o dia que aconteceu, né, o pior. Lembrando para você que ele era aquela pessoa que bebia, sempre parava as motos no meio do trânsito, eu lembro de vir carreta, uma carreta assim, ó, e quando chegava perto da moto, freava. E Deus me deu muitos livramentos com esse jovem, ele sempre tentando nos matar, né, um ciúme doentio, aquela coisa, ele sempre se arrependia, depois não entendia o porquê. E aí, essa vez, né, que eu falei para você que eu saí para vocês, eu saí, eu não bebi, né? E aí foi aonde ele veio num carro e ele estava tentando lançar esse carro do arribanceiro. Ele olhava para mim, dizia para mim que ia acabar com tudo, que ia destruir tudo, que já era, que ia matar ele, que ia morrer eu, ia morrer ele. E eu lembro que ele começou a puxar o volante, eu comecei a puxar o volante para o outro lado. E foi aonde ele pegou no meu cabelo e começou a bater, né? Na frente do para-brisa do carro, muito forte. E aí foi onde eu comecei a tentar me defender naquele carro. E eu lembro que eu no Paraná, longe de todo mundo, sem conhecer ninguém, aquela família, de certa forma, querendo ou não, era unida do jeito deles, da forma deles. Por mais que você errava, eles estavam junto com eles, fechados entre eles. E aí foi onde ele parou esse carro e ele disse para mim, eu atropelei uma mulher. E ali eu já comecei a ficar desesperado, porque eu lembro que veio um monte de pessoas, e essas pessoas tentando lixar ele, porque essas pessoas estavam com essa mulher. E eu comecei a ficar desesperado, eu já estava muito machucado, que ele já tinha me ferido muito. Aí eu desci do carro, o pensamento do jovem era fugir, correr, porque a polícia estava vindo, porque tinha chamado policial. E eu lembro que eu entrei em um estado de nervoso muito grande, comecei a chorar muito, muito, muito. E aí chega uma policial, né, na minha direção e ela veio me agredir, porque no pensamento da policial eu estava drogada, eu tinha usado droga. Eu era drogada, estava fora de si, mas na verdade eu estava angustiada, estava atribulada e estava sem entender o porquê. Porque se a culpa era minha, que eu estava bebendo, e porque aquele dia eu tinha parado de beber, tinha deixado a bebida e aquilo continuava acontecendo na minha vida. Infelizmente, o inimigo ele sempre vai usar de estratégias para te destruir. E aí eu desci do carro, eu lembro que a policial chegou, como eu estava falando para vocês, e veio para me agredir. Eu, num momento ali de defesa, fui em cima daquela policial para tentar bater nela. Foi aonde ela pregou, me algemou aquele jovem. E estou eu no Paraná, longe de todo mundo, dentro de um camburão da polícia. E ali eu lembro que eu comecei a chorar muito, falar com Jesus, e eu chorava, chorava, chorava. E infelizmente tem muitas mulheres passando por relacionamentos abusivos, achando que o homem vai mudar, achando que a culpa, se culpando, né? Que às vezes a gente se culpa, porque ele começa a falar do short, é a short, é a blusa que você veste, é isso, é aquilo. Mas é tudo coisa do diabo. Eu sempre costumo dizer para minhas primas, ainda, né, não se casaram, quando elas vêm me pedir conselho. Certa feita, uma prima chegou para mim e disse, priminha aí, tá, eu preciso de alguém. Eu falei, prima, infelizmente, hoje em dia, minha filha, casamento só em Jesus Cristo, porque a gente tem um temor, né, de Cristo Jesus. E aquele jovem, ele sempre fazia as coisas e começava a pedir perdão, como se nada tivesse acontecido. Estou eu dentro do camburão da polícia, no Paraná. Eu comecei a falar com Jesus, Jesus, me tira dessa. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou voltar para a tua presença, eu vou voltar para a tua casa. Chegamos muito longe, eu chorava muito, toda machucada. E quando a gente chegou na delegacia lá de Castro, em Paraná, o delegado chegou, né, para conversar comigo e ele começou a me questionar. Ele disse para mim, como é que pode uma jovem tão bonita, com um rapaz desse, e esse ex meu estava lá transtornado, né? Porque ele estava ciumando do delegado estar conversando comigo, para você ver o ponto, né, que era. Mas na minha mente estava a mulher que tinha sido atropelada, que a SAMU tinha ido lá buscar essa mulher para levar para o hospital. Então eu estava angustiada, além de mim, dos meus machucados, eu estava pensando na mulher, né? Porque você que é um ser humano normal, que tem pensamento, é uma pessoa, era uma vida. Aí eu lembro que o policial chegou perto de mim, né? A família do jovem estava tudo lá fora revoltada, e eles me culpavam, era culpa minha dele estar lá naquela situação. Então o policial chegou para mim e disse assim, ó, jovem, eu não sei se você reza, eu não sei se você ora, eu não sei o que é, mas é melhor você fazer. Porque se a mulher sofreu um arranhão assim sequer, nós vamos pegar o jovem, vamos jogar dentro da cadeia e vamos jogar a chave fora. E aí eu comecei a ficar angustiado, porque eu não queria que nada acontecesse com aquela mulher. E eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor para o Senhor livrar, para o Senhor me tirar tirar o jovem daquela situação, porque eu ia voltar para Jesus, eu ia retornar para a presença do Senhor. Depois de 1 hora de relógio, aquele policial chega até mim e diz para mim, olha, jovem, eu não sei o que você fez, não sei se foi oração, se foi reza, só que a mulher não sofreu sequer um arranhão. Andai, eu estou. E eu lembro que aquilo alegrou meu coração. E se você não lembra, né, como eu falei para você, eu tinha dito para o Senhor que eu ia retornar.
Se ele me livrasse, eu ia retornar para o amor de Cristo Jesus. E aí liberaram aquele jovem, não fizeram o teste do bafômetro nele, nada. A gente chegou na casa daquele jovem. Aí você vai me questionar, mas o jovem mudou. Não, o jovem ficou mais transtornado ainda. Eu lembro que o tio dele tentou me ajudar, ele disse que eu estava se alugando para o tio dele, que tinha acabado de sair da cadeia, que não se importava de voltar de novo para dentro da cadeia. E foi uma guerra. E eu lembro que eu tive que fingir que estava bem com ele. Fiquei sossegada. Eu lembro que era um final de ano, as passagens estavam muito caras para retornar para cá, para Bahia, passagem de avião, né? Os ônibus tudo lotado, que o povo sempre viaja de lá para cá, né? Para passear, para passar férias. E aí o que acontece? Eu liguei pro meu avô, foi a primeira vez que o meu avô adotivo começou a chorar. E eu lembro que eu comecei a chorar, e aí ele falou para mim: minha filha, o que foi que você fez para você estar passando com isso? Você não matou, minha filha não roubou. E assim, eles são um pedaço de mim. Amo demais a minha mãe Silva, amo demais meu pai Geraldo, amo demais também, né? A minha mãe, o meu pai, o pai Elson, são bênção de Deus, minha madrasta Sivone, são um canal de bênção da parte de Deus para a minha vida, sempre foram. E aí o que acontece? Eles conseguiram dinheiro, só que eu só ia viajar depois que acabasse o Natal. E eu lembro que quando eu vi meu pai chorando, meu pai e avô, aquilo me causou uma tristeza muito grande, porque eu nunca arrumei filho fora do casamento, nunca me envolvi com homens casados, nunca me envolvi com droga por causa deles. Sempre quando tinha a oportunidade, eu lembrava do que a minha avó me pedia, com toda a simplicidade, todo amor e todo carinho do mundo, com a educação, né, que eles me deram nesse período. E aí eu cheguei, tinha um monte de comprimido, eu tomei esse monte de comprimido mesmo. Ele, nessa época, ele me deixou sem comida, ele começou a beber muito, porque na mente dele, se eu chamasse ele para a gente conversar, para a gente tentar, né, se readaptar, para ele ia ficar tudo de boa, mas eu já tinha decidido, não me importava, não. Ele chegou para mim e disse para mim que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. E aí eu lembro que eu tomei esse monte de remédio, eu fui acordar um dia depois desse medicamento. E aí foi aonde o tio dele conseguiu lá conversar com meu avô comprou a passagem, e eu fui para a rodoviária, né, peguei o ônibus e vim para São Paulo. Eu lembro dele ficar gritando na rodoviária, lembrando para você que ele ficou sem celular, ele ficou sem carro e ficou sem dinheiro. Eu acho que já foi um trabalho de Deus mesmo para ele já não vir atrás de mim. E chegando em São Paulo, lembra que eu tinha falado para vocês que se Jesus me livrasse, eu ia aceitar Jesus como único suficiente salvador da minha alma? Irmã Tamiris não aceitou Jesus. Então, assim, quem é da Bahia entende as curtições da Bahia, né? Nós gostamos de arrastar o pé no chão, aquela poeira, aquela coisa. É uma coisa mais leve. Eu nunca tinha curtido em São Paulo. Cheguei em São Paulo, tinha uma jovem, não vou citar o nome dela, mas é também conhecida nossa, né? E aí ela vai e me chama, ela conhecia um rapaz que já era quase noivo dela, ela disse para mim: vamos para um bar ali, assim, dessa forma, que fulano de tal vai gostar de você. A gente foi para esse bar. Eu lembro de 3 jovens chegar lá, essas jovens tiraram a roupa, começaram a dançar em cima desse bar. Aconteceu uma cena muito estranha, e aí essa jovem nua, eu fui tentar defender, né? Essa outra jovem, e aí elas vieram em cima de mim para tentar me matar. Foi onde esse jovem veio, me defendeu. E eu lembro que no final de tudo dessa briga, eu lembro dessa jovem chegar para a mãe do dono do bar e dizer: minha pombagira não se bateu com a pombagira dela. Então eu já fiquei com as anteninhas ligadas, né? Eu falei: oxe, que é isso? Porque como eu disse para os irmãos, eu até ia para a igreja, mas não entendia acerca desse trabalho de libertação. Eu lembro que eu entrei no carro com esse casal muito transtornado, ela começou a espancar ele dentro do carro. Esse jovem tinha pedido para mim não ir com eles, eu falei: não vou deixar ela sozinha não, estou com ela, que é assim no mudão, né? A gente tá fechado. Eu lembro que eles se acalmaram e aí a gente parou numa lanchonete, eu desci, eu disse para ela: eu vou comprar um lanche. E aí eu desci nessa lanchonete, quando eu retornei, isso eu com um vestidinho curto, era cheia de pince, né? Meu cabelo era aqui branquinho, loiro, eu pintava o mais loiro que tinha. E aí, quando eu retornei, o casal não estava mais lá. Eu comecei a andar numa esquina de São Paulo, sozinha, quase nua, praticamente, sem celular, só com R$10, né? Aqui, colocado aqui no meu vestido. E eu lembro que chegou um cara com uma moto. Esse cara buzinou, foi e falou para mim: e aí, jovem, você veio com aquele casal? Eu comecei, né, a ficar preocupada, comecei a dar desculpa para ele. Aí ele foi e falou para mim: do jeito que você tá, com essa roupa, infelizmente, qualquer hora dessa aí vai passar um casal, né? Vai sair do baile funk e vai acabar causando mal a você. Você não tem escolha. A única escolha que você tem é sentar na moto e ir comigo. E aí, eu tinha escolha? Não tinha. Eu sentei na moto daquele homem. Aquele homem me levou para uma lanchonete. No outro dia, ele pediu para mim entrar em contato com a minha mãe na Bahia. Eu criei uma história, que a gente cria história. Minha mãe não sabia o que eu estava passando de fato.
E aí eu retornei para casa, esse homem me levou longe, eu estava longe. E quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse para mim, da mesma forma que eu trouxe você e não fiz nada com você, você não pode ter, possa ser que aconteça que você não tenha uma segunda oportunidade. E aí eu entrei, eu lembro que tinha uma menininha, essa menininha começou a chorar, esse jovem começou a pedir ajuda para mim. E é como se essa jovem estivesse fazendo trabalhos, né, ao contrário para esse homem, para amarrar a vida desse homem. Pois era um homem que não bebia, um homem que era noivo e esse homem estava dessa forma, né, com a vida destruída. E aí, o que é que acontece? Gastando dinheiro em São Paulo, meu pai, no final de tudo, meu pai só conseguiu comprar uma passagem para mim naqueles ônibus, acho que era ônibus clandestino, né? Aí lá vou eu para viagem, sem um centavo no bolso para comer. E quando a gente der do mundo, a gente é orgulhoso, né, no mundo. E aí eu fui no ônibus viajando, eu lembro que tinha uma família atrás de mim, e outra na frente, outra atrás, eles sempre me oferecendo comida. Eu, não estou com fome não, orgulho. E aí chegou certo ponto, o cobrador foi e chamou pelo meu nome, mandou eu descer. Aí eu comecei a questionar, mas por que ele está me chamando? Aí eu desci desse ônibus, quando eu desci desse ônibus, ele tinha preparado uma mesa de tudo para mim. Ele disse para mim, sente e come. E aí ele tinha preparado algumas coisas na sacola, ele disse, aqui é para você. Aí ele foi e disse para mim, agora entra no banheiro, pode trancar a porta, tomar banho e volta para o ônibus. Quando eu cheguei na cidade do Senhor do Bonfim, eu desci, ele chamou o carro para mim, disse para mim, vai para casa. Mesmo a irmã Tamires sendo rebelde, porque eu falei para Jesus que ia voltar para o amor dele. Jesus continuava cuidando de mim nos mínimos detalhes. Lembrando para você que o meu pai de sangue, ele tem uma foto minha até hoje, dentro da Bíblia dele. Ele sempre dizia para mim, você vai para Jesus. Olha aqui essa foto aqui, eu não tiro essa foto aqui de jeito nenhum. E nesse meio termo, a minha mãe também já tinha se rendido ao amor de Cristo Jesus. Ela também andava com a foto minha dentro da Bíblia. Tem pessoas que criticam, eu já vi pessoas criticar. E eu já passei um fato até engraçado. Eu prego hoje em dia, né? E eu cheguei num certo lugar, chegou uma senhora com uma foto, e ela foi e falou para mim, ora aqui e tal, por essa foto. O Espírito Santo de Deus foi e falou para mim, não ore. E aí eu fui e falei para ela, Senhor, toma a vida dessa senhora em tuas mãos e tal, uma senhora com uns 40 e poucos anos. E aí depois o pastor estava me observando, mas a esposa dele, eles chegaram até a mim e disse, ainda bem que você não orou, missionária, que Deus é na sua vida. Eu questionei, mas o porquê, pastor? Ele disse assim, essa mulher, ela ora por um homem que é casado, que tem uma outra família. Então ela pedia, né, para que Deus não é macumbeiro, destruísse, trouxesse aquele homem, sendo que aquele homem pertencia a uma outra família. Então, assim, a minha mãe sempre pedia no ciclo de oração, meu pai, então Deus estava me guardando através das orações. Você que muitas das vezes anda com a foto do seu filho, da sua filha, seu pai, a sua mãe, não desista, é como um ato profético. Eu sou missionário, eu sou de raiz assembleiana, mas eu creio muito em ato profético. E eu quero liberar algo profético sobre a tua vida. O Senhor Jesus vai te alcançar, vai alcançar a tua fé, vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. A glória da segunda casa, meu irmão, minha irmã, será maior que a da primeira, creia. E aí a irmã Tamires ficou mais revoltada ainda. A irmã Tamires se envolveu mais coisa errada. É que se ela bebia de segunda a segunda. Se ela dançava mais. E aí foi onde eu comecei a fumar. Eu comecei com charuto. Comecei a ter amizades, né? Como eu disse para você, eu tinha umas amizades meias bagunçadas. E aí, logo eu já estava fumando cigarro normal. Quando eu bebia, eu já sentia desejo de fumar outros tipos de cigarro. E aí eu sempre fumava, tinha uma amiga minha que era muito amiga minha. Mas por que ela era amiga sua? Para mim, o verdadeiro amigo é aquele que permanece na sua vida, independentemente das escolhas que você faz, ele vai te apoiar e vai querer o seu bem. Eu tinha duas amigas, e tenho até hoje, que eram amigas para mim, que são amigas assim de verdade. E aí, certa feita, a gente fumando, a gente com amizade ruim, eu fui pedir para minha irmã já crente, né? Eu disse para ela, deixa eu fazer um reggae aí do meu aniversário na sua casa, lembrando para você que por eu ser réu primária, não fica mancha nenhuma no seu nome, só que o advogado tinha dito para mim, né? Ó, você não se mete em confusão nenhuma. E aí, essa amiga minha, a Stephanie, eu posso falar o nome dela, que a gente tem, né? Essa liberdade, ela era menor de idade. E aí a gente fez um reggae lá, na casa da minha irmã ficou assustada, que ela pensou que era uma festa de aniversário, tinha tudo que não prestava nesse reggae, que você imaginar. E aí, certa feita, uma jovem, né, terminou lá, ela disse, vamos virar o litro de uísque aqui. Como eu falei para você, eu nunca gostei de droga, nunca usei droga, isso por causa dos meus avós. Só que as amizades lá faziam o que eles queriam, né, eu também não tinha preconceito nenhum. Essa pessoa já tinha usado droga, e aí a gente rachou, né, o litro de uísque em 3, para esse jovem, para ela e para mim. Ele foi, tomou a metade dele, eu tomei a minha, essa jovem foi e tomou. Quando ela tomou, ela caiu em cima da cisterna. E aí ela começou a passar mal, era uma crise de overdose. E aí eu comecei a ficar muito desesperada ali no momento da adrenalina, o efeito da cachaça passou.
E aí a gente, quando pensa, lá vem um carro da SAMU. Lá em Senhor do Bonfim, sempre os policiais vão no hospital para fazer aquela questão de ronda, para saber o que aconteceu, para colocar na rádio, aquele negócio. Lá vou eu com essa irmã, que hoje é, para a glória de Deus, ela de menor. Eu já era maior de idade, eu não podia entrar em confusão nenhuma. Cheguei no hospital, o médico foi e perguntou, e aí, quem é responsável? Eu disse, eu. Ah, a menina aqui teve uma crise de overdose, não sei o que e tal. Para você ver como Deus guardava, né? E tinha um plano na minha vida. Aquele dia Deus não permitiu nenhum policial ir fazer ronda nenhuma dentro daquele hospital. Quando foi no outro dia, a gente saiu do hospital. E aí foi aonde eu me joguei mais e mais e mais. Eu lembro que lá em Campo Formoso, para quem conhece, né, Campo Formoso, Bahia, tem umas festas de São Pedro. E aí eu fui curtindo essa festa. E aí eu fui numa festa fechada. E do nada uma mulher chega e dá um murro na minha cara. Eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de briga. Só que como eu já tinha sido muito ferida, eu estava em uma época, assim, um estado da minha vida que tanto fazia matar como morrer. Eu não me importava mais com isso. As pessoas sempre costumam dizer por aí que tem pessoas que se não vêm pelo amor, ela vem pela dor. Mas por mais das dores que eu passei, eu sempre digo que eu vim por causa do amor de Cristo Jesus por mim. Eu fui para essa festa, essa mulher acabou dando murro na minha face. Eu lembro que eu peguei a garrafa de cerveja, quebrei e fui em cima dessa mulher com muita fúria, muita fúria. Essa amiga minha, ela entrou para me defender, só que a mulher dizia, não, meu negócio não é com você não, meu negócio é com ela. Então assim, o inimigo ele é muito sujo mesmo. E aí tinha um jovem lá, um rapaz, colocou essa mulher para fora da festa, a minha amiga também foi retirada e eu fiquei dentro da festa, já uma forma, né, de eu ser protegida dessa mulher. Porque na verdade o foco do inimigo ali era a minha vida, destruir a minha vida. Eu saí, fiquei num paredão. Eu lembro que chegou um jovenzinho, era 3 rapazinhos. Chegaram para mim, galega. Eu falei, sim, fala, dançando, né? Ele foi e falou para mim, mas tantas pessoas para você arrumar briga, você foi arrumar briga logo com a chefona aqui do tráfico de Campo Formoso. Ela falou para você que a ordem já foi dada, ela vai te apagar, ela vai te matar. Eu já era uma pessoa que eu já não me importava com nada. Eu lembro que eu fiquei com minhas amizades lá e dançando. E aí eu lembro que num outro dia eu fui para uma festa com essa amiga minha. A gente estava nessa festa, como eu falei para vocês, eu posso falar o nome dela, né? A Tainá. E aí a gente sentada, do nada, essa mulher chegou e ela começou a ligar para muitos contatos. E eu lembro que um monte de mulher, assim, de homem, né, armado, começou a me arrodear. Eu era uma pessoa que não tinha mais amor pela vida, eu não tinha mais amor por mim. Porque para a gente liberar perdão, né, para a gente ter um encontro com Jesus, a gente tem que se amar primeiro. Por mais que ele me amou, ele me escolheu, ele me amou primeiro, ele também te amou primeiro. E aí eu lembro que essa mulher começou a ligar para uns contatos e eu peguei uma garrafa de vinho, estava tomando uma garrafa de vinho, quebrei essa garrafa de vinho, fiquei na minha mão. Eu falei, se ela chegar, o que acontecer, aconteceu. Eu lembro que Deus, porque eu creio que é Deus é o único que nos dá livramento, que guarda a nossa vida, né? Por causa da oração do meu pai, biológico, por causa da oração da minha mãe, eu creio também que minha tia, né? Assim como essa tia minha, tia Miri, tia Exalta, que são mulheres de oração mesmo, tia Lívia, tenho muitas tias que são assim, mulheres abençoadas. A tia Lélia hoje em dia também já serve ao Senhor. Creio que Deus vai completar a obra, né? Na vida das minhas outras tias, tia Beth, Deus vai chegar na vida delas e o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Elas oravam por mim. E aí chegou um casal e disse assim, jovem, bora, galega, que é isso? Sai daí, o cara vai te apagar, a mulher é isso, que dá uma facada, um tiro, já foi. Falei, não, deixa vir, que entra no carro. Eu entrei naquele carro e saiu. Essa pessoa entrou em contato com meu primo, disse pro meu primo ligou para mim muito preocupado, dizendo, rapaz, você foi arrumar problema logo com fulano de tal. Ela tá doida, disse que vai te apagar, acho melhor você dar uma parada, sair desse negócio de festa. Só que ela andava tão revoltada que eu não me importava com nada, eu não parei, continuei indo para a festa. E eu sempre procurando amores, né, em outras coisas, nas coisas do mundo, mas não adianta, tem coisa que você só vai encontrar em Cristo Jesus. E eu já vou voltar no ponto, né, do meu padrasto. E aí foi quando eu continuei curtindo. Sempre quando eu tentava arrumar um relacionamento, aquela pessoa se tornava extremamente abusivo. Sempre no primeiro encontro tentava me matar, sabe? Era algo assim que eu não entendia, eu não compreendia. E aí um homem, um traficante, ele apareceu na minha vida como um príncipe encantado. Esse homem me dava flores, ele era bom para minhas amigas, pagava para todo mundo. E eu lembro que eu estava me arrumando para ir para uma festa. Minha amiga também, que é amigona, eu posso falar o nome dela aqui. Nessa época, ela sempre andava junto comigo, Andriara, é um vaso, hoje em dia, nas mãos do Senhor. Ela, junto comigo, a gente estava se arrumando para uma festa muito conhecida lá em Senhor do Bonfim, tomar no Fusca. E aí a gente se arrumando, se maquiando, meu telefone toca. E o povo já desacreditava em mim, irmão. Ninguém acreditava mais que eu ia se render ao amor de Cristo Jesus, não. Eu já era mesmo conhecida como projeto falido da família, que todo mundo falava.
Aqui todo mundo olhava assim e dizia, infelizmente, essa daí não tem mais jeito, não. Às vezes eu ia para beber, né, sair quando chegava em casa, às vezes eu me constrangia com a minha mãe, né, minha mãe dizia, eu que não queria uma vida dessa. Às vezes eu olhava para minha irmã e dizia, eu vou aceitar Jesus, eu olhava para minha mãe, elas olhavam para mim e diziam, quem tu? Ai, não. Elas já desacreditavam. E, infelizmente, às vezes na nossa vida é assim. E eu lembro que eu estava me arrumando para ir para essa festa com a minha amiga. Então, eu me arrumando na frente do espelho, o telefone toca. Eu coloco o telefone no viva voz e eu disse, alô, quem é que está falando? Eu lembro que tinha uma voz de uma mulher, e essa mulher ela estava muito agitada perto desse esposo dela, né? Fala logo. Eu, sim, quem é que está falando? Ele foi e disse para mim, aqui é presbítero Genilson. Aí eu perguntei para ele, quem foi que te deu meu nome? Ele disse, Deus. Eu questionei para ele, quem foi que te deu meu número? Ele disse, Deus. E ele começou a contar toda a minha vida. E Deus falava na boca, porque Deus ainda usa profeta em Israel, quando ele tem um projeto na sua vida. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? É que ele não olha a minha aparência, ele não olha a tua aparência, ele conhece o seu endereço. E que ele possa te alcançar agora através desse testemunho e que você possa retornar aonde você parou. E ele começou a falar, começou a contar toda a minha trajetória. E ele dizia para mim, o inimigo sempre tentou te destruir, menina. Só que Deus nunca permitiu demônios entrar no seu corpo. Porque se já tivesse entrado no seu corpo, já tinha te matado, já tinha te destruído. Porém, o inimigo usa homens para tentar te destruir. Porém, eu te vejo como uma bomba nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus vai te usar de forma poderosa na palavra. O Senhor Jesus vai te usar de forma poderosa na área do louvor. E Deus fala, Deus revela, Jesus ele nos conhece. E aí aquela festa eu ia para aceitar o pedido de namoro desse homem. E aí eu não viva a voz, a Adriana do meu lado, a Adriana regalou o olho. E ele disse para mim, assim te diz o Senhor, é a última oportunidade que ele está te dando. Porque Deus me revela um homem e começou a falar todas as qualidades daquele homem. Ele disse para mim, é um traficante. Se tu der mais um passo com esse homem, será para a tua morte. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. E ali aquilo entrou, o temor entrou no meu coração. Aí você vai me questionar, eu desliguei aquele telefone, olhei para a Andiara, assustada. Aí você me pergunta, missionária, você não foi, né, para a festa? Foi. Já tinha comprado, já estava vestida, já estava arrumada. Lá vou eu com a Andiara para a festa. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. A partir do momento que Deus usou, né, falou, na boca daquele homem que me amava, que não me desprezava, não me rejeitava, que ele me conhecia desde a minha existência, como eu disse anteriormente, na eternidade, aquilo entrou no meu coração. E aí eu cheguei nessa festa, eu comecei a questionar com a Adriana, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu vou voltar. E a primeira igreja que eu encontrar aberta, eu vou me render ao amor de Cristo Jesus. E aí a Adriana olhou para mim e disse, Tamires, eu estou contigo. E você sabe que eu conheço todos os seus podres, né? Quando a gente é do mundo, a gente usa esse ditado. Eu disse, eu conheço todos os seus podres. Eu nunca vi um Deus falar da forma que esse Deus falou com você. Então, porque esse Deus falou com você, minha amiga, eu também vou me render ao amor de Cristo Jesus. Eu lembro que a gente procurou uma igreja aberta. Naquela noite a gente não encontrou nenhuma igreja aberta, mas aquilo já penetrava no meu coração. No outro dia a gente se arrumou e eu olhei para minha mãe e disse, eu vou para Jesus. A minha mãe olhou para mim, acho que assustada, né? O que é que está acontecendo? Voltando um pouquinho, né? Eu sempre gostava de curtir naquelas cidadezinhas lá, Missão, Campo Formoso. Tem um homem que ele é bastante conhecido, o povo chama ele de Jesus te ama, porque ele sempre quando vê uma pessoa assim que é do mundo, ele olha para a pessoa e diz, Jesus te ama. Eu lembro que quando eu ia para as festas, ele me encontrava nas festas, né, nos ônibus, ele dizia, jovem, Jesus te ama. Quando eu via ele, para mim era uma afronta. Era uma afronta, porque quando meus parentes diziam para mim, você vai ser crente, eu dizia, quem eu? Usar saiona, ir para a igreja? Ou nada. E aí ele chegava para mim e dizia, eu dizia, lá vem o homem. Ele dizia para mim, jovem, Jesus te ama. Eu olhava para ele e dizia, Jesus te ama também, porque eu recebia como uma afronta. Mas na verdade não era uma afronta. O Jesus te ama, vindo da parte de Deus, ele confronta até a nossa alma. E aí no outro dia eu me arrumei com a minha amiga e lá estamos nós na igreja. Lembrando que foi uma guerra terrível para me levantar a mão e aceitar Jesus. E eu tinha uma irmã, né, muito nova. Ela já estava seguindo a igreja, lembrando para você que meu padrasto, por medo de perder a minha mãe, só que minha mãe ainda não sabia do que tinha acontecido, ele também já estava na igreja. Mas eu acho, irmão, que a verdadeira conversão é aquilo que a gente morre, o nosso velho eu morre e a gente passa a viver, né, a vontade, porque a vontade do Senhor ela continua sendo boa, perfeita e agradável, é a melhor. Então tem que ter a liberação de perdão, tem que morrer todas as coisas antigas, né?
para que tudo se faça novo da parte de Deus sobre nossas vidas. E aí eu me rendi ao amor de Cristo Jesus, a minha irmã começou a chorar muito, foi um dia muito feliz, primeiro amor. E eu vou dizer um negócio para você, você está achando que eu encontrei apoio dentro da igreja? Meu irmão, foi aonde eu encontrei mais rejeição. Me perdoe, né, a sinceridade. Eu loirinha, lá eu sempre fui da Assembleia, né? Sempre fui assembleiana, apaixonada por Jesus, não sabia nem sentar. Se eu falasse uma palavra, era gíria, irmão. Eu não sabia me comunicar normalmente, não. E às vezes eu parava assim e dizia, Jesus, será que o Senhor vai me libertar desse negócio? Que era uma gíria atrás de outra gíria. E aí eu sentava do meu jeitinho, os irmãos todos me olhando torto dentro da igreja. Eu lembro que eu comecei a fazer o discipulado, tinha um senhor dentro da igreja que ele olhava para mim e dizia, quem? Tu? Você não vai ficar na igreja não, você é muito bonito, você não vai ficar sem homem. Eu sofria rejeição, o pastor não me dava oportunidade, a esposa do pastor não gostava de mim, a jovem lá abençoada. Infelizmente essas pessoas, é uma coisa triste, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Porém, a gente tem que olhar para Jesus, né? A pessoa, quando tem uma vida bagunçada, né, no mundo, eles olham a pessoa com preconceito dentro da igreja. Você que já teve uma vida que morou junto, né? Então, a filha do pastor, ela tinha um jovem que era noivo dela, que era professor de escola dominical. Às vezes, eu ia para a escola dominical, ela olhava para mim e dizia, eu estou observando os olhares, eu estou vendo os olhares. Então, assim, eu sofri muito preconceito dentro da casa do Senhor. Lembrar para você, eu não fui uma pessoa que eu cheguei na igreja e alguém sentou comigo e disse, ó, a partir do momento que você aceitou Jesus, vai ser assim. Só que aí um dia eu vi numa pregação e essa pessoa, nessa ministração, ela disse, tudo quem me ensinou foi Jesus. Convide Jesus para te ensinar. E aí eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me ensina isso aqui, me ensina isso ali. E aí foi aonde eu peguei todas as minhas vestes. Deus tem um chamado na vida de cada um de forma diferente. Eu respeito. Não estou aqui para testemunhar acerca de vestes. Eu estou contando o meu testemunho, aquilo que eu tenho com Cristo. O apóstolo Paulo diz que cada um fica no ministério que foi chamado por Deus. E aí eu só tinha 2 vestidos, né? Minha irmã me arrumou 2 vestidos. Era com esses 2 vestidos que eu ia para a igreja. As outras roupas eu não dei para ninguém. Eu aprendi que o que não servia para mim, eu servia para o meu irmão. Aí eu queimei, né? A minha amiga firme e forte, para a glória de Deus, está até hoje. Firme e forte, a gente andando para a igreja. E eu sofrendo preconceito dentro da igreja. Certa feita, estava eu sentada. E aí uma senhora, uma anciã da igreja, olhou para mim e disse para mim, é para você parar de sorrir dentro da igreja. E aí eu questionei a ela, mas por que não? As irmãs que são casadas, elas têm ciúmes de você. Então você não pode sorrir dentro da igreja. E ali eu comecei mesmo a ser apaixonada por Jesus. Todo culto que eu estava, mãe, eu sempre fui uma crente de monte, sempre gostei de monte, irmão, sempre gostei de vigília. E eu sempre procurava as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, até a palavra do Senhor Jesus nos diz, né? Elas têm os que nos instruir, elas têm o que nos oferecer. Aí eu sempre andava com pessoas mais velhas, porém, dentro da minha igreja eu não encontrava esse abraço, esse conforto. E aí 1 ano dentro dessa igreja, eu nunca recebi uma oportunidade. Vamos falar aqui um pouquinho de relacionamento, né? Quando eu fui para Jesus, cada um entende da sua forma e o respeito. Lembrando vocês que eu tinha tido um relacionamento com esse jovem e tal, que ficou no meu passado. Então eu comecei a orar ao Senhor, eu conheci um jovem na internet. E aí esse jovem começou a me falar, né, ó, para você e tal, porque como eu era uma pessoa que estava no processo de libertação, infelizmente às vezes a nossa carne, ela grita, ela fala alto, a nossa carne é viva. E aí ele foi e falou para mim, ele disse, ó, Tamires, o mesmo Deus que Deus deu veracidade a Sara, é o mesmo Deus que pode tirar. Quando você sentir esses desejos, essas coisas estranhas, você ora, se joga no chão, chora, se humilha. E ele começou a me ensinar a fazer campanhas de oração. Então, todas as vezes que eu estava na madrugada em conflito, e eu vou dizer um negócio para você, viu? O mundo espiritual é mais real do que eu e você imaginamos. Eu lembro que eu começava a sentir um cheiro de podre na minha carne. É como se eu estivesse passando um processo de purificação. E ali eu sentia dores insuportáveis no meu corpo. E eu sempre me jogava no chão e pedia a graça de Deus. Senhor, mortifica a minha carne, mortifica a minha carne. Não quero mais errar, não quero mais pecar. E aí aquele jovem, né? Eu fui um dia, conversei com a minha prima. Prima, e aí como é que funciona esse negócio de namoro dentro da igreja, assembleiana, aqueles que esperam no Senhor? Ela olhou para mim e disse para mim, ó, prima, não pode beijar, não pode abraçar, você tem que orar, esperar aí no Senhor Jesus. Eu falei, amém, tá bom. Aí quando Deus confirma, é que você vai lá, encontra com a pessoa, e aí Jesus vai e trabalha, né, na vida de vocês. Eu vou voltar nesse instante para a questão do meu padrasto. E aí o que é que acontece? Um dia ela me liga e diz, e aí, como é que tá? Eu falei, prima, eu já orei com 18, 18 varão, mas aí Jesus não confirmou nenhum. Ela sempre ri quando eu conto isso para ela. E aí o que é que acontece? Um jovem tentou entrar na minha vida, essa antiga pastora minha disse que queria que eu quebrasse a cara, que a minha mãe quebrasse a cara.
E aí o jovem cantou cheio da graça, meu irmão, mas não tinha nada de Deus. Era um lobo dentro da igreja disfarçado. Eu não tinha sentimento pelo aquele jovem, só que eu ainda não tinha intimidade com o Senhor, viu? E ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo e estava passando guerra com o senhorzinho dentro da igreja, que dizia que não ia me descer as águas porque eu não estava preparado, eu não estava preparado. Meu pastor, que é o vice do presidente lá em Senhor do Bom Fim, ligou para mim, meu tio Valdir, ele disse assim para mim: minha filha, venha para cá para a sede, que aqui eu vou descer você as águas. Eu lembro que eu peguei o telefone e disse: ô meu tio, chorando, que eu estava passando a prova. Eu disse para ele: não, tio, se eu tenho que ser provada dentro dessa congregação, eu serei aprovado. E eu continuei passando as provações. Eu lembro que eu olhei para o meu padrasto, aí um dia eu fui numa congregação, e foi essa vez que eu passei uma guerra, eu ouvi a voz do inimigo falando comigo. Eu estava sentadinha com as roupas lá, né? Foi uma época que estava tendo um problema de saúde, de chikungunya, zika, um negócio, eu toda quebrada, mas no primeiro amor eu disse: não, mãe, eu vou. Peguei uma roupa emprestada da minha irmã, fui para a igreja. Eu lembro que eu sentadinha, o inimigo chegou e soprou no meu ouvido: o que é que você está fazendo aqui? E ele começou a falar para mim: você está horrível com essas roupas. Teus amigos estão lá bebendo em tal lugar, por que você não vai lá? E aí aquilo começou a fechar meu coração, E eu comecei a dar ouvidos àquilo. Você está vendo fulano de tal lá falando de você, rindo de você? E o inimigo faz a gente enxergar coisas que não existem dentro da igreja. E eu olhava, é como se as pessoas estivessem falando de mim dentro da igreja, olhando para mim, me julgando dentro da igreja. E eu passei uma guerra muito grande. Eu lembro quando eu estava me levantando, veio uma senhorinha, a irmã Ana, né, que Deus já levou para a glória, ela veio marchando na minha direção. E ela apontou o dedo e disse: Satanás, essa daí já é escolhida do Senhor. Minha filha, assim te diz o Senhor, não dê ouvido à voz do adversário. E eu lembro que eu me sentei e eu comecei a chorar muito. E eu estava tão apaixonada por Jesus que aonde tinha culto eu estava indo. E logo à noite a gente ia louvar, né, o grupo lá da igreja, só que eu ainda não louvava, eu não participava do grupo, porque eu estava em disciplina, irmão. A irmã também estava em disciplina por quê? Não tinha feito nada, mas tinha uns cochichados no ouvido da pastora, que eu estava casada, que eu tinha sido casada, e como eu era casada eu não podia participar do grupo de jovem, de mocidade. Lembrando para vocês lembram lá no início? Que a mulher não quis fazer meu casamento. Aí depois eu fui entender que o próprio Deus não permitiu que eu assinasse aquele papel, porque talvez fosse um impedimento, um problema para mim quando eu se rendesse ao amor de Cristo Jesus. Porque com certeza eu não ia querer mais a proximidade com aquele jovem depois que eu tivesse me afastado dele. E ele nunca ia me dar o divórcio, nunca ia me dar o divórcio. Então depois eu fui entendendo o trabalhar de Deus na minha vida. E eu em disciplina. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz do meu amigo Espírito Santo falar comigo. Eu sentada no ônibus, o Espírito Santo, Deus falou comigo que me amava e tinha algo grande para realizar através de mim. Eu lembro que eu comecei a chorar dentro daquele ônibus. E nesse culto veio uma pregadora de fora, ela estava contando um testemunho, eu achei tão lindo o testemunho dela. E ela disse para mim que Deus tinha coisas grandes, né, para fazer, para realizar. E aí eu olhei para aquela mulher e eu desejei, eu falei: Jesus, eu quero pregar igual essa mulher, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu nunca tinha descido das águas. Aí Deus vai e usa uma senhora, e ela veio diante de mim e disse para mim: como o Senhor vai te batizar? Como o Senhor vai trabalhar na sua vida com o seu coração cheio de ódio, cheio de mágoa? Como o Senhor Jesus vai cumprir as promessas, sendo que tu ainda não liberou o perdão para aquele? Jesus, ele nos conhece, irmão. Jesus, ele nos sonda. E eu comecei a chorar muito. E era uma pessoa que eu não conseguia nem olhar. Eu tinha muito ódio por aquele homem, mesmo na presença do Senhor. Mesmo tendo aceitado o Senhor Jesus como único suficiente salvador da minha vida. E aí eu comecei a olhar para aquele homem, eu não tinha forças para liberar perdão para ele. Era um assunto que se eu fosse falar, eu começava a chorar, porque eu era muito ferida. E aí foi onde eu fui, dobrei o meu joelho e falei para o Senhor: Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, mas eu preciso liberar perdão para o meu padrasto. E aí eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou orar uma semana, o Senhor trabalha no meu coração e eu vou liberar perdão para o meu padrasto. E aí o Senhor me batiza com o seu Espírito Santo. Aí eu lembro que eu orei uma semana, eu ia para um retiro espiritual. E aí antes dessa semana eu cheguei para o meu padrasto e pedi perdão para ele. E ele também me pediu perdão. Mas não foi aquele perdão só de boca para fora. Não foi daquele perdão só interessado no que Deus podia fazer na minha vida. Eu precisava, irmão, eu precisava daquilo. O Pai está dizendo para você que talvez, muitas das vezes, lute. Porque hoje em dia Deus trabalha muito na vida de pessoas, através da minha vida nessa área. E Deus já me tomou para a vida de pessoas que já passou por isso. E Deus fala: você tem que liberar perdão. E há uma prisão espiritual no mundo espiritual. E as pessoas gritar, dizer que não vai, o inimigo, né, segurando.
Então, se você não tem força para liberar perdão, você precisa falar com o Senhor. Ah, missionária Tamires, eu não consigo orar, eu não sei orar. A oração não é só aquela que você dobra o joelho, não, minha irmã, meu irmão. Você pode estar falando com o Senhor, conversando com o Senhor. Senhor, trabalha em mim, trabalha na minha vida. Eu preciso liberar esse perdão. E aí eu comecei, né? Aí a Deus trabalhar na minha vida, e foi onde eu fui para esse retiro espiritual. E ainda não tinha descido as águas. Lembrando para você, o Senhor lá tinha segurado. Eu não tinha descido as águas ainda, abençoado. Cheguei no retiro espiritual, quando eu me sentei na cadeira, eu automaticamente fui batizado com o Espírito Santo. Naquele mesmo retiro espiritual, eu recebi dom de variação de língua. Lembrando que tinha se abençoado desse jovem, né? Que não era de Deus. Só que como eu não tinha intimidade com o Senhor, quando Deus usava os profetas para mim, dizia para mim, você tem que aceitar o que Deus tem para a sua vida. Eu, na minha mente, meu discernimento sem discernimento nenhum, achava que eu tinha que aceitar o abençoado, mesmo sem gostar dele. E aí foi uma época que eu estava meditando muito acerca da intimidade que Deus tinha com Moisés. E aí foi onde eu comecei a questionar o Senhor por que eu não tinha intimidade com ele. E eu fui para um culto e Deus tomou um jovem lá. E esse jovem foi e falou para mim que eu louvava bonitinho, mas intimidade que era bom com o Senhor, eu não tinha. E que aquele relacionamento não era de Deus. Primeiro Deus ia trabalhar na minha vida para depois pensar em trabalhar no meu sentimental. Eu fiquei muito feliz, irmão. Eu não gostava dele. E aí foi onde eu me dediquei totalmente para as coisas do Senhor. Totalmente. Passei muita perseguição. E aí vai com um ano, o Senhor Jesus me levantou na palavra. Com um ano, eu sem ter oportunidade nenhuma. Dentro dessa igreja, tem irmão que reclama, né? Que vai para a igreja, que eu estou sendo perseguido. Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu era apaixonada por Jesus, irmão. Não estava nem aí porque me perseguia. Tinha uma irmãzinha, quando olhou para mim, disse, a irmãzinha do cabelo estranho. A minha mãe olhou para mim e disse, vai mudar esse cabelo. Era uma perseguição terrível, irmão. Só que aí eu, apaixonada por Jesus, não estava nem aí, não me importava. E eu queria Jesus. E aí eu lembro que foi passando um tempo, depois de 7 anos de idade, depois de 7 anos na presença do Senhor, né? Depois de 7 anos na presença do Senhor, foi aonde o Senhor Jesus começou a falar acerca do meu sentimental, que é trazer de longe, isso é para quem acredita. Eu acreditava mesmo, eu já tinha sofrido, eu não queria sofrer de novo, né? Tem pessoas que se precipitam, tem pessoas que primeiro elas entram no relacionamento para ver se dá certo ou se não vai dar. Se der, amém, se não der, hoje virou brincadeira, infelizmente. Eu, a partir do momento que eu me rendi ao amor de Cristo Jesus, eu sempre tive muita sinceridade com as coisas do Senhor. Muita sinceridade, irmão. Eu sempre costumo dizer, se for para me bagunçar, eu vou para o mudão. Aquele que conhece, aquele que prova do amor de Cristo Jesus, não anda de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Mas não anda mesmo. E aí, Jesus começou a falar, depois de 7 anos, esperando, viu, sem dar um beijo. Porque eu esperei mesmo, era só... Quando o Senhor era uma pessoa que limpava a igreja, eu era uma pessoa que dirigia culto de mocidade, participava do círculo de oração e sofrendo muita perseguição dentro da igreja. Às vezes eu ia no domingo cedo, né? Eu era participar da tesouraria da escola bíblica dominical, da senhora, às vezes ficava com as crianças, fazia de tudo que você imaginar, até a cantina era eu, dentro da igreja, né? Nós sabemos muito bem que a missão, ela tem um jeito deles trabalhar, então se você traz um pregador, é você que responsabiliza. Então, assim, cuidava dos cultos de mocidade, se tinha regente nas senhoras, eu ia reger, se não tinha, eu ia para o jovem, e ia fazendo obra do Senhor, era apaixonada por Jesus. Era não, irmão, eu sou apaixonada por Jesus, para mim é o maior amor da minha vida, amo meu esposo, amo as minhas 2 filhas, mas o meu maior amor é Jesus, é meu amigo Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Passa o tempo, 7 anos, eu começo a conversar com um varão, né, na internet, que é o meu esposo hoje em dia. E aí tinha um jovem que eu estava gostando desse jovem, depois de 7 anos, irmão. Estava gostando desse jovem de Campo Formoso, só que eu sabia que não era de Deus, eu já tinha intimidade com o Senhor, eu tinha sonhos. Sempre quando eu tentava orar com alguém, o próprio Deus falava comigo, eu falava através de sonho. E aí ele, não, vamos orar de novo. E Deus, não, e nós vamos orar de novo. Aí apareceu meu esposo. É uma coisa engraçada. Eu sempre quis um negão da parte do Senhor, né? Eu sempre achava bonito aqueles homens morenos, cheios da unção. Então, quando eu ia para o culto, né, as irmãs diziam, desenha aí o seu varão. Aí eu sempre falo para ele, eu alinhei no Chris Brown, mas o desenho foi meu, ele não gosta não. E aí o que eu pedi ao Senhor, conforme eu pedi ao Senhor, o Senhor Jesus me deu, né? A minha família. Então, certa feita, estou eu falando com ele na internet, toda empolgada, minha esposa Alessandra, e aí eu até brinquei com ele me chamava de baiana. Aí eu fui e disse para ele, você está procurando uma esposa na internet, varão? Ele, nada, varão, que é isso, baiana? E eu falei com esse jovem que eu gostava, né, de Campo Formoso. Ele disse, esses pregadores aí ficam usando para se aproveitar, sai fora disso. Eu fui, bloqueei ele, quebrei meu chip e não falei mais com meu esposo, que é hoje em dia meu esposo. E aí Deus falando, usando os vasos, eu vejo uma aliança na tua mão, uma aliança de prata, na tua mão direita e uma de ouro na esquerda.
E aí eu tava assim, eu já viajava, só que eu passava muito preconceito. Teve uma vez que eu fui fazer uma obra em uma igreja e o varão de lá começou a se interessar por mim, mesmo casado. E aí eu lembro que a pessoa que eu fui fazer a obra, eu fui questionar ela. Eu falei, você viu que a irmã está estranha comigo, com o esposo dela? Ela olhou para mim e disse assim, infelizmente, um monte de missionariazinha que tem aí tomando, né, os esposos das irmãs. Então, assim, havia um preconceito eu sendo jovem fazendo a obra do Senhor. E aí o Senhor disse que ia trabalhar na minha vida, que eu não ia andar mais sozinha, que ia trazer de longe, voltando. Certa feita eu estou em Campo Formoso pregando, esse pregador quem? Meu esposo está lá, em Senhor do Bonfim, pregando em uma igreja. E aí eu vinha para o culto no outro dia com o meu pastor, quando chego lá está minha tia, né? Minha mãe muito animada, tia Maria, com a minha mãe muito animada. E aí a tia Maria disse assim, nós vamos na igreja ali que tem um negão pregando, assim e tal. E aí eu falei para ela, rapaz, esse negão é assim, assim. Ela é. Eu falei, não vou não, meu pastor vai me pegar, eu tenho que ir para o culto hoje, pastor Jéssica vai me pegar. Mesmo assim, eu esperei um certo horário, olhei para minha irmã, né, a Paulinha, que eu vou entrar na parte dela. Aí eu olhei para ela e falei assim, bora, eu te dou R$10 para tu ir lá na igreja comigo. Ela falou, tá bom, vamos. Quando eu chego lá, eu fiquei observando do longe, né, já com medo de entrar para me dar oportunidade. E aí ele sai todo montado, todo arrumado, eu observei assim de longe, entrei na igreja. E aí o cantor, amigo dele, começou, né, a me observar. Eu falei, oxe, tia. Eu olhei para a tia Maria e falei, tia, o cantor, a tia Maria até brincando, né? Esse cantor parece que tem o próprio Deus dentro da boca dele, né? E aí o Alessandro, ele sempre foi aquela pessoa que olha com o olho rápido, ele não gosta de olhar muito para as irmãs na igreja, e o olhão branco. Dizia, homem, isso aí não é não. Eu sabia o homem que eu estava pedindo, assim, eu queria um homem que fosse alegre, um homem sorridente, brincalhão, e eu não queria um homem ciumento de jeito nenhum, irmã, por causa do que eu já tinha passado. Mais uma vez eu quero alertar para você, você que busca algo da parte do Senhor na sua vida sentimental, Deus ainda realiza sonho, Deus ainda prepara o melhor, se você esperar e confiar. Casamento não é fácil não, mas se a gente tiver o Senhor Jesus como centro de todas as coisas, você vai ser feliz, porque o Senhor ainda realiza sonhos. Eu quero te dizer através desse testemunho, volte a sonhar, volte a acreditar. Por mais que a área que você mais sofreu, que você mais padeceu, foi o teu sentimental, o grande eu sou vai te alcançar e vai entregar a sua vitória. E ali terminou o culto, aquele cantor tentou vir até a mim, não deu certo, ele veio até a mim, eu não gostei muito, porque ele era muito sério, fui para casa, minha tia chegou lá, a tia Maria disse para mim, Tata, vou dizer uma coisa para você, eu senti de Deus, você vai casar com aquele negão. E aí Deus foi trabalhando, eu comecei a rir, a Alessandra chegou na minha vida, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, eu sonhava em casar numa chácara, sonhava em correr na chuva, sonhava em ganhar flores, porque infelizmente no mundo o inimigo até isso arranca de nós. Nós qualquer coisinha serve, morar junto serve, mas eu era muito sonhadora. Ele chegou na minha vida um dia, Deus usou um vaso para mim e disse assim, eu vou alegrar muito seu coração. Foi onde ele arquitetou uma surpresa com uma amiga minha, tinha umas irmãs, buquê, um quarto cheio, foi onde ele me pediu, né, em compromisso sério. E ali no outro dia eu fui ajeitei outra surpresa para ele, outro dia eu já estava correndo na chuva, ele correndo atrás de mim. E assim, Deus é um Deus que alegra o nosso coração e chega no momento certo. Deus me deu um casamento, e eu, para a glória de Deus, o meu vestido foi 3.800, eu não gastei com nada, irmão. Nada, nada. Deus tinha usado o vaso, você só vai lá e olha, que eu vou dar tudo. Eu chegava e só olhava. Minha festa foi muito linda, para a glória de Deus. Casei numa chácara, como eu desejava, como eu sonhava. Lembrando a você que antes do meu esposo chegar na minha vida, um dia antes de eu casar, aquele demônio do passado, infelizmente, começou a vir, né? Causar tristeza, causar angústia, que era a questão do meu padrasto, que a minha mãe ainda não sabia o que tinha acontecido. E um dia eu me peguei muito entristecida dentro do meu quarto, chorando, chorando. Então, na minha mente, como eu já ia casar, ia sair de casa, não tinha porquê eu contar aquilo para minha mãe. E foi aonde Deus tomou a vida do meu esposo para mim numa ligação. E Deus começou a falar que para a gente começar um novo ciclo, o velho ciclo precisava ser encerrado. E aí foi aonde eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, eu não tenho coragem. Lembrando que a minha irmã, a Jane, né? Ela já sabia de toda a história, eu já tinha contado para ela. Eu sentei com ela, eu falei, nós vamos sentar, vamos contar para nossa mãe. E aí a gente sentou, foi um momento muito difícil, que minha mãe já estava passando uma luta muito difícil com ele entrou numa depressão muito profunda. Minha mãe já estava trabalhando em casa de família. Foi aonde também cortaram, né? Ele não estava mais recebendo nenhum benefício. Foi um momento de muita dificuldade. Eu lembro que chegou uma época que eu passei quase um ano só comendo ovo com a minha mãe dentro de casa, tanto que hoje em dia ovo me faz mal. Eu lembro que às vezes ovo me fazia mal, a mãe chegava, orava por mim. Nós vivemos muito na dependência do Senhor. E aí teve uma época aí que eu chorando muito, Deus enviou um varão, trouxe uma cesta, uma feira para mim, mas a minha mãe era sempre muito eu e ela, muito eu e ela. Só que aí certa feita eu acabei descobrindo que eu estava sendo muito assim, apoio, né?
para minha mãe, mais mãe do que a mãe sendo a minha mãe. E aí, voltando mais um pouquinho na frente, casei, vim embora para Juazeiro, Bahia com meu esposo. Logo após, né? A minha mãe também veio com meu padrasto. E aí foi onde começou um outro processo em minha vida. Meu padrasto ainda muito depressivo, muito debilitado. A minha mãe, querendo ou não, estava ferida. Lembrando que quando eu contei, mas a minha irmã para minha mãe ficou meio em estado de choque. A minha tia é uma benção, a tia Maria, só que ela ficou meio assim, o Cléia, será que Tamires não está falando isso para você sair dessa situação? Porque minha mãe estava sofrendo muito com ele, por essa questão, né, dele ouvir vozes, estar atormentado por espíritos malignos. E aí foi aonde eu orando ao Senhor, foi uma missionária até a minha casa, um dia que eu não estava, chegou para minha mãe e falou para o meu padrasto, é melhor você contar, é melhor você confessar. Porque se você confessar e se arrepender, você vai alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Foi onde meu padrasto decidiu contar tudo para minha mãe, o que tinha acontecido. Aí ele disse que era um inimigo e tal e tal. Minha mãe ficou muito revoltada. No outro dia seria o meu casamento. Lembrando para você que eu tinha uma irmã, que ela foi criada nos caminhos do Senhor. E cada um tem seus dons com Deus. O espírito maligno para mim fede, irmão. Cheira mal, o pecado fede. E aí eu regendo o grupo de mocidade, certa feita, voltar um pouquinho, antes do meu casamento. E aí antigamente era aqueles DVD, né, que você colocava o CD e o DVD começou a ralar. Antes era assim, né? Se tivesse pecado na igreja, não ficava não, encoberto. E aí eu cheguei para o meu pastor, falei, pastor, tem pecado no grupo de jovens, está acontecendo alguma coisa errada. Meu pastor, uma pessoa que eu amo muito até hoje, amo muito, 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 meu pastor Gesso. E aí ele falou para mim, minha filha, não posso fazer nada, vamos orar. Ele já estava passando uma perseguição em relação aos processos lá dele. E aí eu fui orar ao Senhor. Você crê que Deus mostra, que Deus revela? Deus mostra, irmão. Deus revela. E aí minha irmã sempre foi criada na presença do Senhor. E aí ela começou a usar umas modas, eu sempre ia, minha mãe batia de frente comigo, deixa ela, que ela é jovem. Você também exagera demais com ela. Você exagera demais com ela. E foi aonde, certa feita, eu fui descobrir. Peguei o celular da minha irmã e descobri que a minha irmã estava tendo curiosidade em conhecer outras mulheres. Isso ela na presença do Senhor. Foi onde a minha irmã sumiu durante 3 dias. Minha irmã sumiu durante 3 dias. E aí foi onde eu estava no propósito, né? Eu fazia muito propósito com Deus mesmo. Eu já estava no propósito de oração. Minha mãe ficou muito desesperada, né? Por ser mãe. E aí, minha mãe muito desesperada, eu orando ao Senhor, ela sumida. Quando foi no 3º dia, a minha mãe olhou para mim chorando, disse que já não aguentava mais. Eu fui orar ao Senhor. E o Senhor Jesus me revelou através de um sonho. Eu vi a minha irmã num carrinho, numa rua chamada Barbosa Santo. O Senhor Jesus me mostrava o mercado. O Senhor Jesus me mostrava ela com a latinha de cerveja na mão e com um cigarro na outra. Eu olhei para minha mãe, para minha irmã, a Jane, e disse para ela, ó, Deus me mostrou isso e isso. Eu lembro dela pegar o carro com a minha irmã e ir até essa rua Barbosa Santo. Quando chegaram lá, é como se a minha irmã estivesse num prostíbulo já, praticamente. Minha irmã estava muito inchada. Isso 3 dias, viu? Para você ver o que o inimigo, né? Ele faz na vida de uma pessoa. E aí a minha mãe volta com a minha irmã, com uma jovem. A jovem já tinha a aparência de um homem. Minha irmã já estava se envolvendo com essa jovem, né? Uma lésbica. E quando elas chegaram em casa, eu estava em propósito de oração. Foi aquele alvoroço e a minha mãe culpava a jovem, porque ela não queria aceitar. Mas, infelizmente, a minha mãe, muitas das vezes, ela deixou a emoção dela de mãe, não a culpa, né? Falar mais alto do que ela, porque ela é uma serva de Deus, é uma missionária. E aí foi aquele alvoroço dentro de casa, aquela jovem, e a minha irmã dizia que amava aquela jovem, e meu padrasto chamava a menina de homem, E eu lembro que o Espírito Santo de Deus foi me repreender, eu disse, levante agora e faça uma oração. Eu lembro que eu comecei a orar pela vida da minha irmã, a vida aquela jovem manifestou. E Deus passava para mim que os pais dela eram pastores de igreja e que os pais dela tinham se separado e aquela menina era levita da casa do Senhor. E através dessa separação, dessa brecha, o inimigo entrou, né, para destruir a vida daquela jovem. Ela começou a chorar muito. E aí ela foi e disse, é Deus na sua vida, porque meus pais eram pastores, eles se separaram, eu era levita da casa do Senhor. Mas naquele momento, infelizmente, a minha mãe só olhava para minha irmã. E não é só sobre a nossa família, não é só sobre os nossos, é sobre aquilo que Deus colocou na sua mão para você exercer. É sobre o Evangelho, é sobre pregar o amor de Cristo Jesus. E ali a minha irmã
ela veio conversar comigo, porque eu gosto e tal, e tal. Eu falei, Jesus, venha para aqui, me dê sabedoria. E eu comecei a conversar com ela, que Jesus tinha feito homem e mulher, que ela sabia disso, acerca de Adão e Eva. E ali foi se estendendo aquilo, aquelas guerras, aqueles conflitos dentro de casa. E a minha mãe, infelizmente, por mais que fazia propósito comigo, ela sempre deixava a emoção, o coração dela de mãe falar mais alto. E foi onde a minha irmã conheceu as drogas. Paulinha começou a usar muita droga mesmo. E aí, certa feita, eu fui para o lugar, eu recebi um convite, era um povoado lá perto, com as irmãs, umas abençoadas lá, a irmã Lena, as irmãs dela. Aí eu falei, eu vou levar minha irmã. Isso eu fui para a igreja, eu passei o dia todo e a madrugada na igreja, orando, pedindo discernimento da parte de Deus acerca do que estava acontecendo com minha irmã. Minha irmã já estava querendo usar as faixas, né, para apertar o seio, ela já estava decidida a cortar o cabelo dela e ela já estava praticamente morando junto, né? Com essa outra jovem, que eu creio e profetizo sobre a vida dela, que o Senhor vai alcançar a vida dela e transformar a vida dela, assim como Deus está fazendo na vida da minha irmã. E aí o que acontece? Eu falei, Paulinha, você vai comigo. Lá vai ela comigo, uma namorada do meu primo comigo, as duas jovenzinhas. Quando chegam nesse lugar, o inimigo é ousado, né? Estou eu lá dentro, eu já noiva da minha esposa, eu já volto para a parte do meu casamento, né? Para que a gente possa concluir. E aí eu já noiva, aí do nada eles começaram uma brincadeira estranha, eu saio para fora, o jovem começou a brincar comigo, o Espírito Santo de Deus foi e falou no meu coração, reúna eles e ore. Eu entrei para dentro de casa, vou orar não. Aí depois eu voltei de novo, o Espírito Santo de Deus falou comigo de novo, reúna eles e ora. Eu entrei para dentro de casa e chegou as irmãs. Disse, Tamires, vamos orar aqui. Eu falei, não tem jeito. Reunimos todo mundo. Eu lembro que quando a gente começou a orar pela vida desse rapaz, o espírito maligno terrível tomou de conta, né, da vida desse rapaz. As irmãs se reuniram, expulsaram lá. O jovem aceitou a Cristo Jesus, que era irmão delas, uma pessoa que elas oravam muito, para que Deus trabalhasse. E aí foi a vez de orar pela minha irmã. Quando eu orei pela vida da minha irmã, não era só um espírito maligno, eram legiões. E ali naquele momento houve uma transferência, né? Uma transferência dela para essa outra jovem, que era a namorada do meu primo. E ali, naquele momento, eu estava orando tanto, buscando tanto, que eu não precisei nem de ajuda de ninguém. Comecei a dar uma ordem para que aquela legião largasse a vida da minha irmã, abandonasse a vida dela. Eu lembro que ela caiu ali. Depois que a minha irmã se levantou, ela olhou para mim e disse, por que eu estou assim? Por que eu não me arrumo mais? Cadê meu óculos? Até o óculos de vista dela, que ela usava, ela parou de usar. E aí a minha irmã olhou para mim, me abraçou e disse para mim, eu quero dormir com você hoje. E ali Deus começou a trabalhar, ela voltou a se erguer como mulher. Aí começou a enojar esse negócio de ficar com outras mulheres. Não acredito não que aconteceu isso. Só que aí a minha irmã ainda continuou na vida das drogas. A gente em Juazeiro, a gente passou uma luta com ela muito grande. Logo aí eu casei com meu esposo, né? Para a glória de Deus, a gente veio para São Paulo. E aí a minha irmã disse que ia aceitar Jesus, ia voltar para Jesus. E foi onde a gente veio para a cidade de São Paulo, a minha irmã fingindo de ser crente, que tem gente que está na presença, mas finge ser cristão. Minha irmã me deu muito trabalho, isso logo assim que eu casei, acho que não foi 3 meses, Deus me deu Axa, que foi a minha primeira filha. Deus já falava antes mesmo de eu me casar com meu esposo. E aí eu, nos primeiros dias de gestação, comecei a passar muita luta com a minha irmã, porque aí minha irmã começou a se envolver com droga, começou a pedir droga na vizinhança, aí os irmãos do meu esposo chegavam até nós para nos alertar, e aquela guerra eu saía de madrugada atrás dela, com medo de alguma coisa acontecer, até porque ela era a nossa responsabilidade. Eu lembro que a minha irmã, ela tinha um negócio que ela caía e ficava sem ar. E é como se ela fosse babar. E aí, certa feita, a gente está numa igreja, Deus vai tomar a vida de um pastor, dizendo que o que estava acontecendo com a minha irmã era uma possessão diabólica. Não era nada de saúde, que tem gente que fala que é asma, né? Não tenho nada contra o que você pensa, que você acha, que você acontece. Só que o Senhor Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas enfermidades. Então o Senhor Jesus te convidou para ser livre, para ser curado e para ser curado. E foi onde ele começou a orar pela vida da minha irmã manifestou ali. Nunca mais a minha irmã teve crise, né? Essas crises de asma. E aí foi onde eu passei um processo muito difícil. Eu lembro que um dos irmãos do meu esposo chegou até nós e disse assim, acho bom vocês vigiar, que se vocês for retornar para a Bahia, eu vi que fulano de tal lá estava com um pouco de droga, né? E eu cheguei para falar com ela, ela ficou muito nervosa e realmente ela estava com um pouco de droga. Então, assim como ela era de menor de idade, se achasse essa droga dentro da mala, infelizmente quem acaba sendo preso era eu e meu esposo. Então foi uma época muito difícil, eu já passei muita luta já, né? No início da minha gestação, foi onde eu retornei para a Bahia, meu padrasto já estava lá com a minha mãe. Minha mãe, depois que soube disso, eu pedi para ela não se largar, não trazer aquilo à tona naquele momento, porque já tinha sido algo que já tinha me machucado muito. Então era meu casamento no outro dia, ela deixasse para resolver isso depois. Então ela não queria separar dele por preocupação, por causa da minha irmã que estava na droga, né? Ela, por mais que a minha irmã já não se envolvia mais com mulheres, Deus libertou ela desse espírito maligno através da oração, ela ainda estava, né, se envolvendo com esse negócio de droga.
E aí foi onde foi passando o tempo, ela continuou com esse senhor, né? Porque ele estava doente, estava enfermo, ela não queria largá-lo. Foi onde eu retornei para a Bahia com meu esposo, depois que a gente veio de São Paulo, fazendo a obra. Eu descobri que eu estava grávida de Axa, da minha primeira filha. E foi onde a minha mãe se encontrou muito ferida mesmo com a vida dela, com as situações. E aí eu não culpo ela, porque muitas das vezes aquela pessoa que ela está ferida, ela, infelizmente, ela acaba ferindo, né, outras pessoas. E aí foi aonde eu grávida, eu passei algumas situações difíceis com a minha mãe. Foi aonde eu me peguei numa situação com meu esposo em uma casa, em Juazeiro, onde o inimigo sempre vinha até mim, dizia para mim que ia arrancar minha filha do meu ventre. Eu via muito espírito maligno. Muitas das vezes meu esposo ele não dormia, ele colocava as duas mãos sobre os meus pés, ele orava e acordava orando, clamando, porque ele viu os espíritos malignos se manifestando dentro da minha casa. O diabo tinha muita fúria na minha vida e na vida da minha bebê. E aí foi aonde... a gente sempre foi aquela época da pandemia, a gente começou a fazer culto dentro da casa, né? E aí veio uma mulher manifestada e o inimigo falou na boca dela que já tinha tentado me parar de todas as formas, mas não tinha conseguido. Mas onde achasse brecha no meio dos meus e usar para me parar. E aí aconteceu uma situação muito estranha acerca de mim, acerca da minha mãe por estar ferida, né? E eu ali também muito preocupada comigo, algumas situações difíceis que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas eu acabei até me afastando um pouco da minha mãe. E aí eu entrei numa depressão muito profunda mesmo. Para a glória de Deus, tinha Jesus que não desistia de mim, tinha meu esposo que me confrontava todos os dias porque me amava. Eu, como mulher, fiquei 9 meses que eu não era mulher para nada para o meu esposo. Eu simplesmente sentava na cama com ele, ele orava por mim, ele me levava para me dar banho. Eu olhava para minha filha, não tinha amor pela minha filha, só amamentava e deitava, eu só queria dormir. E ele sempre ali, naquela guerra comigo, e foi uma época muito difícil, porque eu lembro que eu só tinha 2 vestidos para ir para a igreja, eu estava sem celular, a minha filha estava sem roupa. Eu lembro que a gente só comia uma vez por dia e não tinha mistura. A gente sempre juntava as moedinhas, comprava pão, e a gente sempre tinha arroz e feijão, não tinha mistura. E aí Deus não deixava faltar para minha filha, né, para a Axa, nunca deixou faltar para ela. E aí nós naquela luta, eu revoltada com Jesus, eu comecei a me revoltar com Jesus, que eu não aceitava o que estava acontecendo aqui em relação à minha mãe, porque é tudo daquilo na minha vida. Na verdade, o meu corpo começou a sentir. Infelizmente, eu não estou falando todos, né, mas a maioria dos assembleianos, eles sempre falam que essa questão de demônio, eu aprendi assim, né, lá na Bahia, onde eu estava, que a questão de depressão é demônio. Só que depois que eu passei pelo processo, eu entendi que não é demônio. Por causa das feridas, das tristezas, das aflições, a nossa alma, o nosso corpo adoece, a nossa mente ela fica doente. Então o inimigo se aproveita dessa fragilidade nossa e começa a soprar no nosso ouvido. Aí é onde começa, né, a acontecer a questão da opressão maligna. E aí eu não comia, não tinha mais prazer em nada da vida. Revoltada, já estava devendo umas contas de água, de luz. Aí meu esposo sempre louva, né? Ele sempre foi muito de louvar. Quando ele passa na luta, ele vai louvar. Quando ele está na prova, ele vai louvar. Às vezes ele louva porque ele está feliz, né? Mas muitas das vezes quando eu vejo que ele está louvando, eu falo, Alessandro está passando por algum conflito. E eu não entendia por que a gente estava passando por aquilo tudo e aquele homem estava louvando. E aí certa feita, do nada, por ele ser paulista, né? Meu esposo é paulista, cortaram a energia. Paulista não gosta de ficar no escuro. Eu falei, agora eu vou ver se ele vai louvar, olha. E aí ele no quarto louvando, eu falei, eu vou lá agora perguntar para ele se está adiantando alguma coisa ele está louvando. Aí na minha mente subconsciente, né, que nem tudo é o diabo. Eu fui e disse, homem, não vou, não quero dizer que é o diabo e não é de mim mesmo. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, a partir de hoje eu não quero mais Jesus. A partir de hoje eu não vou mais servir a Jesus. Aí você pode dizer, missionária, misericórdia, o tanto de coisa que Jesus fez por você. Mas eu estava revoltada, irmão. Eu olhei para ele e eu saí com o carrinho da minha bebê, lá em Juazeiro. Eu cheguei em frente a um bar. E eu lembro que tinha muita jovem, as jovens pareciam estar felizes. E eu lembro que o inimigo da minha alma chegou perto de mim e disse para mim, você está vendo? Elas estão felizes, elas têm uma mãe que ama elas não passam por isso, não passam por aquilo. E eu lembro que o meu coração desejou aquilo. E eu disse, realmente, é por isso que eu não vou mais servir a Jesus. Eu lembro que eu cheguei na minha casa e meu esposo foi e disse para mim, amor, vamos orar? Eu olhei para ele e falei, eu já falei para você que eu não quero mais Jesus. Só que aí quando eu abri a porta do meu quarto com a bebezinha, meu amigo Espírito Santo estava lá me esperando. Eu lembro de eu me arrepiar todinha. E eu lembro que eu dobrei meu joelho no chão e eu comecei a pedir perdão. Comecei a pedir perdão a Deus por aquilo que meus olhos tinham visto e meu coração tinha desejado.
E eu lembro que eu comecei a chorar e o Espírito Santo de Deus, que é assim, ele não nos despreza, ele não nos rejeita, ele não nos vê como o homem nos vê. E ele começou a dizer para mim: amada minha, eu te amo. Amada minha, minhas promessas sobre a tua vida, Arai, ainda estão de pé. E eu lembro que eu comecei a chorar e naquele momento eu fui renovada. Eu saí e eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes meu esposo me abraçava, mas sempre eu recebia uma mensagem dele de conflito. Você precisa reagir, você não é coitadinha, você precisa lutar contra isso. Você precisa renovar, Tamires, a sua aliança com Jesus, porque você não é mais a mesma. Lembrando a você que eu regia, lembrando a você que eu estava pregando a palavra, lembrando a você que eu louvava, mas estava com a minha mente e o meu corpo doente. E infelizmente eu tenho saído por aí e tenho feito a obra do Senhor. É o que mais a gente tem encontrado. São pessoas feridas e doentes espiritualmente. E ele dizia para mim que eu tinha que renovar, né, a minha aliança. Eu saí daquele quarto e disse para ele: amor, vamos fazer o propósito com Jesus, eu preciso renovar a minha aliança com ele. E eu lembro que eu fui para o povoado, lá interiorzinho, onde a minha mãe e vó mora, dobrei meu joelho no chão, e eu lembro que eu falei para Jesus que eu queria renovar a minha aliança com ele. A partir do momento, meu irmão, que eu levantei, eu comecei a sentir amor pela minha filha, por Axa, porque a depressão, infelizmente, ela nos cega. A gente não consegue enxergar nem as cores, como exatamente as cores são. E rapidamente a minha avó chegou com o celularzinho dela e disse: estão te ligando aqui, Tamires. Eu peguei o telefone e aí quando eu atendi era uma irmã, né, Jamile. Ela, nessa época ela morava lá em Petrolina. Ela disse para mim: Mi, já tem um dia que eu estou à procura da senhora, né? Porque eu estou com um aparelho de celular para lhe dar. Eu tenho uma loja de roupa virtual. Aqui você pode escolher roupa para você, escolher roupa para sua filha. Logo depois, meu esposo entrou em contato comigo, dizendo que a dona da casa tinha entrado em contato com ele, que ele não precisava mais se preocupar nem com as contas de água que estavam atrasadas, nem com o aluguel, que também tinha aluguel, né? Nem as contas de luz. Jesus, mesmo nos nossos piores momentos, que nós somos infiéis com Ele, Ele continua sendo fiel. E muitas das vezes, em meio a essa peleja que você está passando, essa batalha que você está passando, bater a cabeça na parede não vai resolver, fazer birra não vai resolver, ficar contra o Senhor não vai resolver. O Pai está dizendo, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, é necessário você colocar o joelho no chão e refazer a sua aliança comigo. E isso mesmo você estando na presença dele. E aí passou, em Juazeiro, né? Jesus me curou para a glória de Deus. Continuou o processo com a minha irmã. Meus irmãos, minha irmã, ela foi para aquela pior droga que tem, né? O crack. Eu acredito que ela provou de todas as drogas que existem. Infelizmente, para nós era uma vergonha, porque sempre quando acontece, as pessoas auto-intitulam, né? É a missionária, é a irmã da missionária, é a filha da missionária. E aí a minha irmã estava numa vida triste. Nós temos fé que Jesus ele faz, que Jesus ele liberta, que Jesus ele trabalha, ele transforma. Porém, quem olhava a situação da minha irmã estava numa forma que ela saía sem roupa no meio da rua. Você olhava para ela, ela não sabia o que era uma cor de uma casa, o que era isso, o que era aquilo. E teve um dia que eu entrei dentro de casa e falei: Senhor, tenha misericórdia. E aí o Senhor Jesus me visitou em sonho. O Senhor me deu um sonho, aonde é como se eu estivesse residindo na casa da minha mãe com meu esposo. E eu vi a minha filha, a Axe, e vi a minha outra bebê, que nessa época eu estava gestante, né, de Eloá. E aí eu vi como se um vento, e através desse vento Jesus colocava todas as coisas no seu devido lugar. E aí Deus criou uma situação, eu fui parar dentro da casa da minha mãe com meu esposo, porque a minha irmã, às vezes ela ficava muito nervosa devido aos usos de droga, e ela às vezes ia para cima da minha mãe mesmo para agredir, para tentar ferir mesmo, matar mesmo a minha mãe. E aí Jesus, a gente naquela luta, tô eu grávida, né, de Eloá, sempre passando muita luta com ela. Deus foi e tomou um pastor para mim. Esse pastor, Deus falava na boca dele assim, ó: assim te diz o Senhor, naquele momento você não vai estar sozinha, mas quem vai fazer o teu parto será os anjos. Mas naquele momento Deus estará com você. Eu falei, oxi. Ele falou para mim 3 vezes. Eu falei, que negócio é esse? Se o próprio Deus vai estar, não precisa anjo nenhum. E aí tudo bem, eu senti as dores, eu lá, o meu esposo organizando o quarto da minha bebê. E aí ele foi e sentiu um cheiro estranho de bebida. E ele sentiu um cheiro estranho de bebida, ele foi e falou para mim: amor, o espírito maligno, Zé Pilintra. E a janela lá é muito quente, Juazeiro, é uma janela muito pesada de vidro, do nada essa janela bate. Aí ele foi e falou para mim: Deus falou para mim que você vai ter a bebê amanhã. Eu falei: amém, amor. E aí eu comecei a sentir dores de madrugada, fui para a maternidade com a minha mãe.
Quando eu chego na maternidade, que eu subo para cima, infelizmente, induziram o meu parto, sendo que eu não tinha passagem nenhuma para ter a bebê. E aí, lembrando, né, que na época de Axa, que eu estava passando essa questão de depressão, de ansiedade da primeira filha, eu fui desenganada, tanto eu como ela. Eu e Axa fomos desenganadas pelos médicos, porque por causa da situação que eu tive pré-eclâmpsia. E aí a minha filha, o médico olhou para mim, olhou para o meu esposo, disse que o coração dela tinha parado de bater e que o meu estava fraco. Meu esposo sempre orando o tempo todo dentro da maternidade. Quando foi no outro dia, o médico chegou e disse que ia ter que retirar a criança de mim, pois não estava ainda ouvindo o coração dela. Foi onde o médico chegou, um médico muito bonito. Ele foi, olhou para Alessandra e disse assim para ele: papai, não se preocupe não, viu? Vai dar tudo certo. E a minha filha, para a glória de Deus, nasceu, né, com vida, que é a minha filha mais velha. Esse agora que eu estou falando para vocês é a minha filha nova, já é da agora, né, que é a Eloazinha. E aí a Eloazinha na barriga, estou eu lá na maternidade com a minha mãe, do nada meu esposo liga, aquela gritaria. A minha irmã tinha pego 1 litro de 51 e tinha tomado todo esse líquido de 51 de vez. E aí estava quebrando tudo dentro de casa. Minha irmã é uma menina muito boa, né? Só que aí o foco do inimigo era destruir o quê? O quarto da criança, que era o quarto da Eloá, da minha filha, que meu esposo estava construindo com tanto amor. Mesmo assim, ela ainda deu murro na janela de vidro, a janela de vidro quebrou. É o quarto, né? Meu esposo tentando defender a minha filha, a Axa, o tempo todo. E eu comecei a ouvir os gritos de Axa. Eu comecei a me desesperar, eu comecei a chorar. E aí eu lembro que do nada veio a voz, Deus falando através da vida da boca do pastor, dizendo que naquele momento Deus estaria comigo. E foi onde eu comecei a adorar o Senhor, cantar os louvores da harpa, e aquilo foi me trazendo paz, porque naquele momento a minha mãe teve que correr para tentar ajudar meu esposo. Então eu fiquei na sala de parto sozinha. E isso eu com parto induzido, não tinha anestesista e não tinha bisturi para fazer o meu parto cesáreo. E eu lembro que eu fiquei naquele quarto. E no outro dia, os povos rindo, teve uma enfermeira que chegou lá e disse para mim: vocês não vão poder mais dar medicamento à missionária, porque a missionária, infelizmente, tem que ser feito, né, um trabalho de parto cesáreo nela. E aí foi aonde uma médica se prontificou a vir fazer o meu parto e trouxe todos os aparelhos que estavam faltando. Eu lembro dela chegar, infelizmente é assim em alguns hospitais. Tem uma enfermeira que até soltou uma piada: nossa, vai fazer uma obra de caridade, mas eu creio que era Deus cuidando da minha vida. E aquela médica era maravilhosa, ela começou a fazer carinho, começou a conversar comigo, e ali eu vi Deus. Foi onde eu entendi que Deus usou o pastor, né? Que no momento lá Deus estaria comigo, mas quem ia fazer meu parto eram os anjos, porque foi um processo que eu passei dentro daquela maternidade. A minha filha Eloá nasceu forte, saudável, para a glória de Deus. Depois foi que meu esposo foi até a mim, né, para dar o banho, para pegar ela. E aí foi onde eu descobri que a minha irmã teve que ter sido levada, né? A SAMU, a polícia, teve que amarrar ela para tirar ela de dentro de casa. Então, assim, era algo que feria muito a minha mãe, era algo terrível. E aí a gente começou a orar, eu comecei a orar, a fazer propósito de oração. Lembra da visão que Deus tinha me dado? Que eu ia ficar dentro da casa da minha mãe, mas quando eu saía de dentro da casa dela, é como se um vento soprava e Deus colocava tudo no seu devido lugar. Lembrando para você que meu padrasto já estava firme para a glória de Deus, já estava indo para a igreja, hoje em dia ele é liberto, eu oro pela vida dele, a gente tem uma boa amizade, foi algo que aconteceu no passado. Hoje em dia ele é um bom homem, um homem de Deus, tem respeito por mim, tem respeito por todo mundo, mas hoje a minha mãe, né, já está com uma outra pessoa, que é um grande homem de Deus também, é uma bênção de Deus para a vida dela, e uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então, o que é que acontece? Foi passando o tempo, a gente orando, a minha irmã conheceu um jovem, infelizmente, né, foi o propósito porque ela acabou engravidando. Essa criança veio como propósito de Deus na vida dela e Jesus trabalhou na vida dela. A minha irmã, que era uma pessoa que praticamente não estava com a mente mais normal, através da promessa que Deus me fez para minha mãe, fez para minha casa, fez para minha família. Minha irmã hoje está firme nos pés de Jesus. Você crê? E minha irmã, para a glória de Deus, ela é uma pessoa saudável, né? Porque era para ter se tornado uma pessoa aí sem noção, sem juízo, como muitas das vezes o adversário faz, né? Em algumas famílias. Mas eu quero mais uma vez profetizar sobre a tua vida. Certamente tu e a tua casa vão servir ao Senhor. Vou dizer uma coisa para você: o homem te faz uma promessa, te engana. A mulher te faz uma promessa, te engana. Porém, Deus zela com a palavra dele para cumprir. Minha irmã hoje em dia está fazendo parte. Minha mãe me ligou ontem, muito feliz, que ela está fazendo parte do grupo de jovens, já está louvando na casa do Senhor. Ai, as rouponas,
tá a coisa mais linda. Eu creio que Deus vai trabalhar na vida dela, Deus vai dar um esposo a ela abençoado. Ela não está com o pai da bebezinha dela, mas tudo é um trabalhar, né? Tudo é um testemunho. E eu creio que aquilo que Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer maior ainda sobre a vida dela. Esse é o meu testemunho, né? Para a glória de Deus, Senhor Jesus me resgatou, me deu muitos livramentos, me deu nome, me deu honra no meio da minha família, me deu um esposo abençoado, maravilhoso, é um bom esposo, bom pai para as minhas filhas, é um pastor. Nós estamos lá na Bahia, né? Somos de Juazeiro, Bahia, mas estamos residindo lá em Petrolina, Pernambuco. Desde já também queremos render graça, né, pela vida do nosso pastor, o pastor Alexandre. Queremos render graça pela vida da minha pastora, uma pessoa maravilhosa, a pastora Maria Inês. Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês têm sido um canal de bênção da parte de Deus para nossas vidas. Vou estar fazendo uma oração por você, pela sua casa e pela sua família, viu? Papai querido, papai amado, neste momento, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, eu quero render graças a Ti por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, Pai, sobre a minha história, o meu testemunho para contigo, aquilo que o Senhor fez, para de onde o Senhor me tirou, as feridas a qual o Senhor cicatrizou. Ramandai, Astocamon, Derramandai. Eu quero te pedir agora, Pai, vai de encontro à vida deste irmão, vai de encontro à vida desta irmã, vai de encontro à vida desta mulher que está afastada, desse jovem, desta adolescente que muitas das vezes tem passado por coisa dentro da casa dela. Dê forças a ele, dê forças a ela, Pai. Aquele que ainda não te conhece, que possa, Senhor, ser tocado através desse testemunho e possa passar, Senhor, a ter desejo de te conhecer. Essa jovem, papai querido, esse jovem, essa adolescente, esse homem e esta mulher. E eu profetizo, Pai, que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor fará coisas maiores sobre a vida deste ouvinte ou dessa ouvinte que parou para estar assim assistindo esse testemunho. Que o grande eu sou continue abençoando a sua vida. Eu liberei perdão para o meu padrasto. Eu também tive uma conversa sincera com a minha mãe, pedi perdão para ela. Ela pediu perdão para mim. E para mim foi libertador. Aceite Jesus e entenda, se você não tem força, Ele vai te dar força para você liberar perdão. Deus abençoe.